Fala aí, Pablo Marçal, como que você tá, cara? Melhor agora. Ah, que bom, agradeço. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos que estão assistindo aí também, ou que estão ouvindo, porque tem gente que ouve podcast, né? Sim, sai no Spotify É depois. isso aí. E tô bem, cara. Tô esperançoso que o Brasil tem jeito. Cara, tu tem então muita esperança, viu, cara? Porque eu já perdi ela há um tempo já, viu? Eu tô no modo, eu quero sair e viver no meio da floresta, porque não vejo futuro aqui pra esse país não, cara. Mas se a gente não tomar posição, nem floresta vai ter, doutor. Ah, vai demorar, a Amazônia é grande, né? Até eles desmatarem tudo. É assim, a gente tem que ter esperança, porque antes a gente começar aqui o podcast, a gente tava falando sobre a turma que não aprendeu a fazer podcast, né? A turma da mídia. Sim. E a galera surta, porque aqui não tem pauta, a gente não, né, é espontâneo e tal, a galera não tá acostumada. Ou seja, eu tenho esperança que as coisas vão mudar, né? Que as coisas serão diferentes, mas para isso a gente tem que ter gente diferente fazendo. Que se for os mesmos que estão aí, pode esperar resultados piores. Não, é verdade. E uma coisa que me deixa muito puto no sistema político é que a democracia parece uma farsa. Porque, ok, você tem direito ao voto, mas sempre você só pode votar numas cartinhas marcadas. Sim. Sempre as pessoas de sempre, sempre o político que tá há 30 anos na política. E aí eu fico achando que a gente é tudo otário, tá ligado? Porque, ok, você tem a escolha, mas as escolhas que você tem são todas ruins, normalmente. Mas você sabe por quê? Que é sempre os caras ruins, é a turma, é uma dupla sertaneja, na verdade, né? Do ruim e o menos pior. É. E a verdade é que quando você tá de um lado, você acha que o outro é o ruim e o seu é o menos pior. Sabe o que acontece, cara? Pessoas decentes, pessoas que amam produzir, pessoas que são nacionalistas, elas não conseguem nem entrar na corrida eleitoral. É muita ameaça. Não, É muita perseguição, é investigação. Eu tô sofrendo um monte de coisa, aí eu olho e falo, é por causa disso que cara do bem, gente, homens e mulheres de verdade que querem defender a nação não tem coragem. Porque primeiro você vira uma mira humana, os caras querem te matar. sim, fato. É, E te prender e o caralho é ó, quatro. te matar, prender, abalar a sua honra, tocar no seu patrimônio, abalar o emocional da sua família. Já me falaram, cara, se não achar nada, vão mentir, eles não querem saber, eles vão te derreter. Sim. Então, assim, agora você pensa, uma pessoa que é inteligente, pensa numa pessoa inteligente, normal, que é próspera, ela não quer saber disso. Não é porque ela não está preocupada com o povo, é porque tem que ser um cara que não tem nada a perder. E é por isso que nós não temos bons candidatos. Faz E sentido. quando a gente tem os bons candidatos, é como se fosse uma parada kamikaze, né? Que a expressão kamikaze veio da guerra, né, no Japão. O cara, Sim. o piloto que para defender a nação usa o próprio avião como míssil. Todo mundo olha pra mim assim, mano, você é um kamikaze, né? Parabéns pela coragem. Que coragem, mano. O Brasil precisa de gente que queira fazer isso aqui, aumentar a produtividade, a liberdade. Eu acredito, cara, de verdade, que a principal coisa que faz uma nação ser poderosa é a liberdade. E a gente tava falando de liberdade de expressão, né? Tá chegando um tempo que se a gente não se posicionar, ninguém vai poder dar nem a sua versão, nem sua opinião acerca de nada. Sim, isso é verdade. Eu acho que já chegou esse tempo, parece, né? Tem uma perseguição política muito grande para quem tem uma opinião que destoa dos dois polos, né? Fazem isso, eles tentam queimar a reputação. Quando o STF não vem, manda prender, e manda ir lá buscar o computador na casa dele, e faz revisão em tudo da vida pessoal dele, quebra o sigilo bancário da pessoa. Isso já tá acontecendo, né? Tipo, agora os que estão na mira são os bolsonaristas, né? Eles são os mais mirados pelo STF, né? Não tô defendendo o bolsonarista, não, mas é um fato. Você pega aí esses caras que... Todo mundo que defendia o governo, eles foram perseguidos pelo judiciário, né? Então, eu acho que a gente já chegou nessa realidade de merda que você teme, né? E eu acho muito positivo que você tenha essa noção sobre o quão importante é a liberdade de expressão e que ela realmente está sob ataque, porque eu não sinto isso na maioria das pessoas, ou pelo menos na maioria dos políticos, sabe? A liberdade de expressão, ela tá contemplada lá na Constituição Federal. E lá tá falando assim, ó, você fala o que você quiser, em outras palavras, mas fica vedado o anonimato. Então, cara, você pode falar o que você quiser, e aí pega a consequência do que você falar. E a maior parte das coisas de consequência é que alguém não gosta, e alguém usa as máquinas que elas têm, né, os poderes que elas possuem, para denegrir uma pessoa. Eu te falo, desde quando eu comecei a entender que o jogo de sociedade é um jogo de reputação, eu parei absolutamente de preocupar com a minha reputação. Olha por quê.
Porque reputação é como se fosse uma roda onde pessoas decidem ou não o que você vai fazer. Eu jogo outro jogo, o jogo do fruto. Podem falar mal de mim o tanto quiser. Agora, olha para os frutos que eu gero na nação. Olha para os frutos nas empresas que eu tenho, nas pessoas que trabalham comigo. Quando você tem fruto, a reputação não vale quase nada. Só que os ousados, eles sempre serão ridicularizados, os ousados, eles sempre serão atacados. Mas se você ficar debaixo desse invólucro chamado reputação, cara, você não fala o que você pensa, você não faz o que você quer e você não governa sobre a terra. Porque a sua reputação não é algo que você controla. É meio que a interpretação de... No caso, narrativa externa. Reputação é narrativa externa. Exato. E é milhares de pessoas que têm uma impressão da sua reputação, então ela é plenamente subjetiva. E é muito fácil de você mudar ou denegrir a reputação de alguém com o seu grupo de pessoas que você meio que controla mediaticamente. Né? E é muito difícil uma pessoa sozinha defender a sua reputação contra a internet, onde você tem, tipo, milhões de pessoas no Twitter, milhões de pessoas no Instagram, todo mundo postando o que quiser, fazendo o que quiser, dando like o que quiser, o que eu acho positivo. Mas é a regra do jogo, não tem como você controlar. Ó, teve um senhor que queria fechar um contrato comigo, e aí eu acabei não fechando. Ele pegou e comprou algumas matérias para me atacar, politicamente, aconteceu agora. O que ele queria fechar de contrato com você? Fechar um contrato de marketing e tal. Entendi. Eu falei, não quero e tal. Aí assim, no outro dia já saiu. Notícia que eu tava, tipo, abalando meu partido, não sei o quê. Eu falei, quem que fez isso? Quando você percebe o jogo político, é assim, não é dos caras que querem ser seu inimigo. Tem empresa de segurança que você quebra o contrato com ela, por exemplo, ela vai e manda um assalto lá na sua... Aonde que você quebrou o contrato? Pra falar, mano, e aí, vamos renovar? E você falou, opa, vai ter que renovar. O mundo é muito louco, mano. Muito e se você não entender o jogo dos loucos, você morre. E como que... me conta um pouco da sua história, assim. Como que você chegou a se tornar o Pablo Marçal, empresário? E como que você começou isso tudo? Ó, quem quiser depois pegar a continuidade da história, no meu canal do YouTube, Pablo Marçal, tem um vídeo de 30 minutos que eu conto a história exatamente da hora que eu nasci dentro do carro até esse ano. Você nasceu dentro de um carro? Nasci no Voyageão da Volkswagen, 87. Pode crer. E meu filho, meu terceiro filho nasceu num carro também. Aí tu deu o nome dele de Pablo Júnior? Não, ele é o Miguel. Miguel significa quem ousa ser igual a Deus. Entendi. E mó da hora. A gente nasceu no mesmo horário e mesmo minuto. Algo impressionante. E dentro do carro. 6 e 5 da manhã. Interessante. É o seguinte. A parada de empresário, eu era atendente de call center na Brasil Telecom. Eu só queria estudar. E aí eu comecei a fazer a faculdade de Direito e não tinha dinheiro para pagar. Então eu pus meu nome lá, não tendo como pagar. Minha família não podia pagar. E aí eu acabei de pegar o resultado do vestibular da Universidade Paulista, lá em Goiânia. Aí eu olhei e falei, pô, agora tá fácil, agora é só arrumar dinheiro para pagar. Cara, de verdade, eu viro pra esquerda, do outro lado da rodovia, tava lá uma empresa chamada Brasil Telecom, ano de 2005. Pode crer. Aí eu olhei e falei, o que é tanto de gente? Pulei o guarda-rei, cheguei na porta e falei, e aí, o que tá rolando? É um processo seletivo aqui para ser atendente de call center. Eu falei, como é que faz para entrar? Seu nome tem que estar na lista. Aí meu nome não tava na lista. Eu cheguei lá no segurança e falei, dá uma checada aí pra mim, meu nome aí é Pablo Marçal. O cara, não. Eu falei, não, pode colocar aí que eu vim pra fazer a entrevista. Aí o cara pegou, colocou e eu entrei. Ah, caralho, já era carudo, né? Você tem que ser nesse mundo. Cara, sabe o que aconteceu? Eu entrei na sala, era uma aulinha de digitação. Eu falei, isso aqui é pra quê? Qual que é o nome do cargo? Era multi-skill. Era tipo atender a área de serviço. Entendi. A senhora bateu na porta e falou assim, alguém que quer ir pro helpdesk, quer dar suporte pra banda larga e tal. E eu falei, ganha mais que esse aqui? Ela falou, ganha. Eu falei, eu quero ir. Aí só eu saí da sala. E ela, você entende internet? Eu falei, entendo. Fiz a prova, eu ia ganhar, na época, 2005, era 360 conto. E aí, cara, esse cargo, eles me pagaram R$525. Você pira? A minha faculdade era R$525. Caralho, para tudo certinho, né? Certinho. Parece divino. E aí começou ali, eu comecei a faculdade de Direito, a Brasil Telecom. Aí, um certo dia, eu fui promover um evento, empreender, né? Produzindo evento. Uhum. Cara, o dia que eu produzi esse evento, alguns anos depois, né, de ter entrado na Brasil Telecom, eu, em um único evento, ganhei o dinheiro de todo o tempo que eu trabalhei lá. Caralho. Eu falei, mano, isso aqui quer empreender? Eu quero saber disso aqui, não. Eu queria ser delegado federal, tinha outro sonho de ser antes, né, presidente do Grupo Brasil Telecom. Na minha época, tinha mais de 200 mil funcionários. Entendi. Tu já era ambiciosão, então. Não era ambição, cara. Ambição, pô. Não, é prosperar, é uma parada de crescer. Não, mas ambição não é ruim, pô. Ambição é bom. Não é que a minha visão é diferente da sua. Não é tipo ganância, tá ligado? Então, só que assim, eu não acordo nem um dia querendo aumentar nenhum real na minha vida. Eu quero, desde muito cedo, e eu posso contar depois, eu quero alcançar mais gente. Eu tenho essa parada, depois eu te explico.
Então eu tinha a faculdade de Direito para terminar, a cadeira de presidente na minha cabeça, que eu queria sentar, fiquei quase 8 anos lá. E o empreendedorismo acabou com tudo, velho. Puta, é muito melhor. Falei, mano, eu fico 180 horas nesse trem aqui na Brasil Telecom. Pra ganhar 5 mil conto na época. 5 mil conto? Não, vou sair fora disso aqui. Aí eu olhava pra faculdade de Direito e falei, mano, falta 2 anos pra acabar, 1 ano na época. Eu vou largar esse trem, eu vou empreender. Aí comecei a entrar nessa de empreender. Aí depois disso, cara, você pensa, cara, não é sobre a grana, é sobre a energia, porque você começa a se valorizar, saca? Sim, sim. É muito massa ser até presidente de um grupo, mas você é funcionário de um grupo de empresa. Sim, você acaba Empreender não, cara. Você é dono do seu próprio negócio. Na verdade, quando você trabalha numa empresa, você trabalha pra muita gente. Só que aí alguém fala, né, eu tô trabalhando pro empregador. Quando você empreende, quanto mais gente você trabalha, mais próspero você é. Entendi. Então a pessoa fala, agora eu trabalho para mim mesmo. Não existe negócio de trabalhar para si mesmo. Você tem que trabalhar para mais gente. Igual você está fazendo no seu podcast, você não trabalha para você. Você trabalha... Quanto mais gente tiver te ouvindo, é para mais gente que você trabalha. Faz sentido. Mas essa é a lógica. Então, é errado falar que você está trabalhando para falar que vai trabalhar para si. Você não trabalha para si. Quanto mais gente na sua base, mais próspero você fica. E mais gente é afetada pelo que você está fazendo. Ou positivamente ou negativamente. Não, faz sentido. E você sempre tem essa pira de alcançar muita gente, então? Então, hoje, do jeito que eu tô hoje, eu quero ativar a identidade de 1 bilhão de pessoas. E é uma parada que... 1 bilhão? Nem tem tanta gente assim no Brasil, cara. Não é sobre o Brasil, né? É sobre a geração. Entendi. Tem 7,8 bilhões de pessoas. E eu acredito de verdade que essa geração ainda é escrava, saca? Mas falando principalmente do Brasil, um dos desafios que eu assumi, né, em ser pré-candidato à presidência da República, eu vejo que nós somos o país de verdade mais rico do mundo. Só que a gente tem a mentalidade de escravo até hoje. O povo não entende a riqueza, o povo não entende o protagonismo, o governalismo. Depois eu vou te explicar. Assim como tem o comunismo e o capitalismo, eu criei um modelo econômico chamado governalismo. Você vai curtir. Você gosta de umas lombras, você vai curtir. Então, assim, o empreendedorismo foi ali, né, entre 2005 e 2010. Depois disso, cara, perdeu muito sentido essa tal da graduação tradicional. Eu lembro de atender do lado de pessoas que tinham diplomas de engenheiro, né, advogados. Eu era atendente de call center e eu via que tem muita gente que tem um diploma universitário, mas não está fazendo o que quer, não prospera com isso. Sim, sim. Aqui no Brasil a gente tem uma sana, tem um endeusamento do diploma, né? Eu venho muito porque no passado era difícil ter dinheiro aqui. O país, por mais que você tenha dito que é o mais rico do mundo, a gente é um país que os muito ricos têm muito dinheiro, mas a maioria das pessoas é muito pobre, né? E... Você sabe o que é pobreza? A essência da palavra? Qual que é? Improdutividade. Entendi. A gente foi configurado a achar que pobreza é status social, e não é. Não é. Isso aí é a configuração do capitalismo. Você é o que você tem. Então, o capitalismo faz a gente enxergar uns para os outros. A gente bateu o olho no outro e fala assim, deixa eu ver que blusa você está usando. Essa blusa é 50 conto. Então, no capitalismo, a configuração é pela posse. Entendi, No comunismo é o seguinte, você não precisa ter nada. Você também não precisa ser nada. Nem ter, nem ser, nem fazer nada. E você tem que fingir que é igual a todo mundo. Que é o princípio da igualdade. Isso não existe. Ontem eu estava no encontro, eu promovi um encontro lá em Brasília com os embaixadores africanos. São 54 nações africanas. Foi assim, um evento assustador. Do tanto que aquilo mexeu comigo. E aí, olhando para os nossos irmãos africanos, eu estou construindo uma cidade lá, já tem 2 anos. Construindo uma cidade? É. Como assim tu tá construindo uma cidade, É um projeto cara? humanitário lá em Angola, lá em Luanda. E lá é uma cidade pequena, é assim que começou toda a cidade. Claro, eu nunca vi uma sim, cidade começar com 1 milhão de pessoas. Não, se falar que tá construindo no Nova York e Angola, eu ia falar, caralho, o cara é pica mesmo, hein, porra. Mas é muito mais bonito você começar igualzinho o processo da semente. Começa pequeno, né? A gente tá construindo as casas, as ruas, tudo, a infraestrutura, o sistema de empreendedorismo, rede elétrica e tudo. A gente tá construindo tudo. Pô, que interessante isso. Tem nem R$1 do governo de lá. Tá brincando Sin City na vida real. A cidade para 2.500 famílias, 2.500 pessoas, custa $5 milhões, pra você ter uma noção. Tipo, é uma grana, né? Mas é uma grana considerável. Pessoas, né? Sim, sim. E eu tô falando disso por quê? Porque quando eu comecei a manjar essa parada essa parada humanitária, eu falei, mano, a gente tem que prosperar cada vez mais para ajudar mais gente. Só que no Brasil a gente tem um problema. A gente tem um problema de criminalizar o sucesso. Então, aquela perseguição que rolou com você, por causa de uma parada que você falou, aquilo é o seguinte, pelo sucesso que você tem, é proporcional à perseguição.
Sim. Se você não tivesse sucesso, falasse a mesma coisa, ninguém nem ia ver. As Fato. mesmas pessoas que te encheram o saco não falariam absolutamente nada, porque não ia afetar nada. Então, eles não estão atacando o que você fala, eles atacam o sucesso que você tem. Sim. Alguém pergunta para mim, qual que é o seu primeiro ato como presidente da República? 1º de janeiro de 2023, decreto descriminalizando o sucesso e liberando esse povo para prosperar. Alguém fala, não, você não vai fazer isso. Não, vou. Tem mais de 15 mil leis nesse país, pra você ter uma noção. Ah, eu acho que tem bem mais do que isso, na Não, real. leis mesmo, leis ordinárias, é porque tem as categorias, né? Entendi. Eu sou jurista por formação, tem portaria, tem norma regulamentadora, tem toda a legislação infraconstitucional, tem lei complementar, tem vários tipos. Entendi. Só de lei ordinária tem 15 mil. Imagina ser o jurista ou o advogado... você Ninguém nunca- conhece nem a Constituição, filho. Ninguém. A Constituição parece ser uma caixa preta, né? 498 páginas. Só você pegar na internet agora e baixar, tem 498 páginas em PDF. Você pega a americana, tem 13 páginas. Tem uma diferença grande aí, né? É o que eu tô te falando, é por isso que o país não anda, porque tem muita exposição, muita inflação na própria Constituição. Imagina em tudo. Se a Carta Magna é uma carta engordurada, obesa, constitucionalmente falando, imagina as legislações abaixo infraconstitucionais. Sim. Então, assim, a parada é bem simples. Como é proibido prosperar, é proibido ter sucesso, todo mundo fica esperando um erro seu. Quando você comete o primeiro erro, crucifica você numa madeira e pronto. E aí vamos pro próximo. Sim. Essa é a parada do Brasil. Ai, eu gostaria que eles fossem logo pro próximo, parassem de me encher o saco. Porque tá difícil. Qualquer coisinha que eu falo, todas as notícias é... Monark se arrepende do que disse, não sei o quê. Eu já vi. Toda hora tentando queimar minha reputação, cara. Me Não, deixa mas em se eu- paz, eu já tô falido, Posso velho. falar uma coisa? Não tem a reputação. Você Sim, tá não, falando assim, me deixa em paz, é porque você ainda quer defender ela. Enquanto você quiser defender uma, vão continuar te batendo. Não, tudo bem, eu quero paz, na verdade. Não, deixa eu te falar o que é paz. Você só tem paz depois que você vence a guerra. E você não venceu a guerra. Ah, mas é impossível, por isso que eu quero vazar. Como que vence Não. essa guerra, cara? Quem governa não quer vazar. Deixa eu te explicar. Teve um rei lá no Israel, o único rei que não teve nenhum tipo de guerra por 40 anos. Então, na história de Israel, sempre teve guerra, inclusive até hoje. Só que não é toda noticiado. Ásia, caralho. Sim, não para. Desde o primeiro rei de Israel até agora. Que é primeiro-ministro. Só que é o seguinte, o Salomão agia com sabedoria. Só que antes dele, o pai dele era Davi, era o cara da guerra. O cara cumpriu todos os protocolos de guerra e todo mundo tinha pavor de brigar com Israel. Então, quando você demonstra fragilidade, vulnerabilidade numa coisa, pô, vai lá e bate e vê. Você tá querendo paz. É igual o Gustavo Lima. Gustavo Lima entra numa live chorando e fala, vontade de jogar a toalha pra cima. Os caras é mesmo? Aí que vai bater sem parar. É verdade. Então, você tem que ligar aquele botão que começa com F e termina com C, né? E aí, cara, se você entrar nesse jogo da reputação, você entra no jogo dos caras. Sim. Vai produzir alguma coisa, pô, igual você tá produzindo. Vai trazendo gente, vai alcançando pessoas, vai fazendo pessoas terem transformações reais e te ouvindo. Que aí você não tá nem aí você joga outro jogo, o jogo do fruto. O jogo do fruto é inquestionável, ninguém vai levantar nunca pra encher o saco. Sim. Não afina, vai embora. Vou tentar ir nessa. Que dia que você pegou, acordou? Você sempre quis ser presidente Nunca. do Brasil? Como que foi essa porra aí? Como que alguém decide um dia falar, quer saber? Tentar ser presidente. Cara, foi lá nos Estados Unidos. Confesso pra você o seguinte, depois que você tem você sobe um nível financeiro, onde você senta nas mesas que você quer, né? Faz tudo que você quer. Não é só ser multimilionário, mas entrar no nível que a gente entrou, nosso grupo empresarial entrou, dá vontade de fazer o seguinte, vamos pro lugar seguro. Vamos chegar num lugar seguro, é a primeira coisa. Seguro pro seu capital, seguro pros seus filhos, seguro. Né? Você já pensa logo nos Estados Unidos. Verdade. Aí você pensa, eu também quero um lugar onde pouca gente me conheça. Que aí nesse lugar a gente anda em paz, tranquilo. Sim, é um desejo de todo é a mundo. melhor coisa, Isso. cara. Melhor coisa. Eu não sou tão conhecido como o Lula e o Bolsonaro, mas eu sou assistido por 10 milhões de pessoas todos os meses. Da hora. Só que o que acontece, cara? Lá nos Estados Unidos, quando eu senti isso no meu coração, esse ano, dia 28 de janeiro, foi ali que começou. Eu percebi uma coisa. Todo mundo que tem o poder de ajudar a mudar o Brasil, chega uma hora que esse cara pode se alistar e ajudar, mas ele fala, não, mano, eu vou cuidar só da minha vida. Tô nessa. E é por isso que o Brasil é uma merda desse jeito. O Brasil não é, o Brasil está. Não é da identidade do Brasil, mas as pessoas ruins que a gente coloca. Alguém pergunta pra mim assim, você acha mesmo que você vai ser presidente? Você acha que isso é possível, isso um dia vai acontecer? Amigo, o cara igual o Bolsonaro virou presidente. Bom, Ficou 28 anos no parlamento, aprovou 2 projetos. O cara não faz nada.
O Lula era um operário, só ficava mexendo com greve o dia inteiro. O cara nunca fez nada de bom na vida dele, nunca leu um livro. Até o livro que tá com a cara dele, alguém escreveu pra ele, porque ele não sabe nem ler, como é que ele vai escrever? O cara desse virou presidente do Brasil. Aí você olha a Dilma. Poxa, imagina a Dilma, virou presidenta do Brasil. Por que eu que sou preparado, entendo de riqueza, alguém que ama gente, alguém que ama a mentalidade, alguém que ama a virtualização, alguém que quer ver esse país crescer, será que eu não posso? Você pira que o nível da política brasileira é esse. Tipo, os preparados não podem. Mas você matou a pau, não podem, porque eles não querem alguém preparado lá, eles querem alguém que é facilmente manipulado. Não podia, agora pode. Por que mudou? Porque eu não vou voltar atrás. Pode vir com todas as forças, que eu vou até depois do fim nisso que eu acabei de entrar. Entendi. Então, assim, alguém mandou falar, ó, você tá 1% das pesquisas. Rapaz, nunca, em nenhuma pesquisa na minha vida inteira, nunca, nenhuma uma pesquisa minha apontava meu sucesso. Nunca aconteceu isso. Bom. Nenhuma. Se eu perguntasse assim pra minha mãe, vai dar certo? Não, não vai, veio da vida difícil, não sei o quê. Então, assim, nunca tive na frente das pesquisas, mas se as pessoas ouvirem de verdade alguém que entende, né, de libertar isso aqui, ó. Eu nunca vi nenhum presidente da história do Brasil falar assim, nós precisamos mudar a mentalidade do povo. Nunca ouvi da boca de ninguém. Vai ser ouvido pela primeira vez. Uhum. E até agradeço o espaço aqui, né, pra gente falar. Eu acho que não é político, mas você traz pessoas de forma aleatória. Mas a gente precisa discutir o Brasil. A gente precisa de dar voz para quem... A mídia, a mainstream, não deixa as pessoas falarem. Sim, não é interessante. E eles criam isso, pra gente ter sempre o ruim e o menos pior. Cara, esse é um método de quebrar a nação. Polarizar é dividir uma nação pra ela nunca conseguir prosperar. E a gente não prospera por causa disso. Bom, vamos fazer um exercício então de imaginação aqui. Bora. Você ganhou, você é presidente do Brasil. Você vai ter vários problemas para governar, né? Você tem que passar leis no Congresso, você tem que não ser alvo do STF de algum jeito. E, mas focando em leis do Congresso, como que você vai formar a sua base dentro do Congresso para conseguir aprovar os projetos que o Brasil precisa passar? Porque para o Brasil realmente melhorar, não adianta só a gente, falar coisas legais lá. A gente tem que mexer na máquina pública e tirar essas 15 mil leis inúteis, fazer umas 1000 leis muito boas, e aí a gente talvez consiga ver algo melhorando. Como que você faria isso? Vamos lá. Primeira coisa, a atividade fundamental do legislativo é legislar, não é do presidente da República. Essa é uma atividade subsidiária dele, não é a atividade principal. Na formação da República e da democracia, o presidente da República ele tem uma figura, hoje é assim, tá? Uma figura paternalista. Então ele é o pai. Vou te mostrar como é que funciona esses três poderes, que é um sistema de freio e contrapeso. O judiciário, né, representado pela Suprema Corte, ela não tem que ficar decidindo nada, nem legislando e nem governando. Ela tem que defender a Constituição Federal. Alguém tem que avisar isso aí para eles. Mas é aí que eu vou te falar, nós como povo temos que clamar uma nova Constituinte nos próximos 10 anos. Não pode passar disso. Porque o país está com o freio de mão puxado por causa do tamanho da Constituição. Nós tivemos de proposta de emenda à Constituição, de 88 para cá, 3.600 propostas de emendas constitucionais. Por que eu estou falando isso? A função do STF é defender a Constituição. Então, a próxima Constituição não pode ser desse tamanho. Ponto. O presidente da República, ele tem que entender o seguinte. No mundo da legislação, eu entendo um pouco, existe o que pode e o que não pode. Presta atenção, desse lado esquerdo é o que pode, do lado direito é o que não pode. Existe um vale de coisas que ele não precisa de querer legislar, ele pode atuar nisso, ok? Então, o que ele tem que fazer? O STF é a mãe na família, só uma analogia, como se fosse uma família. O STF é a mãe, o presidente da República é o pai e o parlamento são os filhos. Os senadores, que são 81, eles são os filhos mais velhos. Os 513 deputados são os filhos mais novos. O que a gente tem que entender? Que não é o presidente que legisla. Ele tem esse poder subsidiário, mas o que ele tem que fazer é o seguinte, ele tem que ter liderança lá dentro para não travar aquilo que ele quer, mas quem legisla e quem faz o país, de fato, ter mudança de leis, a questão da legislação é o próprio parlamento. Sim. Então, quando você vai assumir a presidência, você forma uma base e com network, não é com malandragem, não é com toma lá da cá, é com tempo de qualidade, você serve esses caras num parlamento. É uma coisa completamente legal a relação da emenda para um parlamentar levar para a cidade, para o estado. Então, ali começam os negócios. Eu estou ouvindo os tiros aqui.
Eu espero que não seja tiro. Isso é tiro. Ih, caralho. É tiro. Fudeu, tô vindo aí. Esse é o problema. Vamos discutir segurança pública daqui a pouco. Então, o que acontece? O presidente que quer gastar energia, né, para falar com os parlamentares e dar espaço, é tiro ou não é, polícia? Tem um delegado Parece aqui comigo. tiro, É né? polícia ou não? Você ouviu? É tiro. Dá uma olhada aí. Ih, caralho. Não, mas aqui tá de boa. Aqui os tem caras dois tão delegados. chegando. Tu tá importante mesmo, tô até querendo te matar. Espero que é ele que queira matar, não a mim. Eu acho que é você. Você deu sua opinião. Então, assim, o que eu vou fazer a partir de 2 de outubro? Né? Tem 3 cenários. Cenário número 1, tem como, né, se o Brasil entender que é a hora de chega desses dois, vencer no primeiro turno. É completamente irracional hoje falar disso. Esse é o cenário 1. Fogos? Tamo tranquilo, tamo tranquilo. Fogos amigos. Ó, eu duvido que é fogos, mano. Foi fogos? Foi fogos de 44, de 45. 357. Ó, você vê esse dia 2 de outubro. O que um cara que faz uma campanha eleitoral agressiva quer fazer vencendo? Descansar, né? Não pode. Pega todos os eleitos e vai conectar com um por um. Quem que tem a capacidade? Você já viu algum presidente na história conectar com todos os deputados pessoalmente? Eles não querem fazer isso. Certa vez, eu fui o executivo mais novo da história da Brasil Telecom na minha época. Com 22 anos, eu liderava 1.100 pessoas, né, numa divisão dentro da empresa. E aí eu lembro que eu fiz contato visual, sentei e falei com os 1.100, um por um. E todo mundo fala, você não vai conseguir. Cara, você sabe que é você sentar numa mesa e falar com 1.100 pessoas? Bom, se você conseguisse falar com umas 10 por dia, você ia demorar, sei lá, uns 100 dias, 100 e poucos Cara, dias. eu conversei com todos e perguntei qual que é o motivo que você acorda e vem trabalhar todo dia. Galera, paga a conta, paga a conta. Você vem de bicicleta? Vem. Você vai comprar uma CG. Você vem de CG? Você vai comprar um Corsa. Bora, é isso que você quer? Então esse é seu alvo. Você não vai vir trabalhar aqui, dar 180 horas para essa empresa a troco de pagar a conta. Pagar a conta é acessório. Resumindo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar tempo de qualidade para o parlamento. Vou te explicar por quê. A Constituição Federal, a Constituição Federal de 88, ela é uma Constituição parlamentarista, não é presidencialista. E lá estava previsto, os atos das disposições transitórias, que tinha que colocar um plebiscito para o povo escolher a forma de governo. Aí escolhemos a forma presidencialista. Por isso que o presidente é semi-refém. Ele não é refém, mas ele é semi. Uhum. Então ele precisa desse encaixe dentro do parlamento. Quando um presidente não entende legislação e não tem trânsito no Congresso, ele não governa. Porque se ele quiser um avanço, quiser mudar alguma coisa, ele não consegue. Mas eu vou te falar. Tem um presidente que passou aí chamado José Sarney. Eu tive com ele na casa dele esse tempo agora. Tive com o Collor, tive com o Michel Temer, já tive com o Bolsonaro. Vou encontrar com o Lula, vou encontrar com a Dilma. E falta o Fernando, que ele tinha quebrado o fêmur. Eu tô esperando ele recuperar. Tô fazendo 3 perguntas para todos eles. O que foi o maior erro de vocês? O que foi o maior acerto? O que vocês gostariam de ter feito que vocês não fizeram? E na hora que eu levanto para ir embora, qual que é o conselho que você dá pro próximo presidente do Brasil? E eles respondiam honestamente? Todas. A única a resposta que eles enrolam até o fim é sobre erro. Todos, na verdade. Eles acham que não erraram em nada. Mas eu fico apertando, não, pode falar pra mim. Eu não tô gravando, não. E aí, o Sarney, ele tinha um negócio muito massa que ele fazia. Ele fazia até pouco tempo agora, mas tá com 90 anos. Ele ligava dando parabéns pros deputados, tudo. Pros senadores, todos. E ele era sempre muito envolvido com relacionamento. Sabe o que acontece? Cara que é bom de relacionamento aprova o que quer. E não precisa ficar dando dinheiro na mão dos caras. Posso discordar um pouquinho de você? Pode falar nisso? se quiser. Eu acho que é um pouco ingênuo da sua parte acreditar nisso, cara. Esses caras não estão nem aí pra relacionamento. Eles querem saber o que eles vão ganhar. Então tá bom. Então eu vou te fazer uma pergunta. Quantos deputados honestos tem lá no parlamento? Você sabe? Quem? Quantos deputados honestos nós temos lá? Ah, eu diria, sei lá, 5? Tem uns 150. Que Será? nunca... Não, será não. Eles sabem quem é honesto e quem não é. Tem 3 perfis lá dentro. Os caras que estão lá só pra arregaçar, todo mundo conhece. Tem uns caras que faz as coisas de bar do pano, que alguém vai descobrir, e tem um perfil, eles mesmos sabem. Eu vou todas as semanas em Brasília, eu já tenho trânsito no Congresso há anos. Então, assim, você sabe quem é um cara que não põe a mão. É igual a polícia. Aqui dentro da sala sua, aqui tem 3 polícias. Aqueles 2 de preto lá é delegado, esse aqui é PM. Que bom, estamos mais seguros agora. Não, sempre. Por que eu tô te falando isso? Você pode perguntar pros delegados ali, ó. Um dos delegados, aquele careca lá, o Romani. Ele é o delegado que mais prende em São Paulo. Pode crer. E é o que mais prende. Ele é lunático. Não tem maconha aqui não, viu? Fica tranquilo. Por que eu tô te falando isso? Pergunta pra esses caras. Esses caras, eles têm um código.
Polícia que pega dinheiro, nunca mais fica sem pegar dinheiro. Fala isso, balançando a cabeça lá os três. Ó. O polícia que é honesto e não pega dinheiro, você vai pra cadeia se você oferecer dinheiro pra ele. Então tem 2 perfis. E eles sabem, sem chegar perto dos caras, só de olhar. Os caras que pegam a propina e os caras que repudiam. E aí todo mundo fala, a polícia tudo pega. Mentira. Só pra você saber, a maior parte da corporação não põe a mão em dinheiro. Os caras pegam o dinheiro e levam. Aí os PM, por exemplo, o Júlio ali, que é PM, ele chegava com o dinheiro na delegacia e ele sabia que aonde ele estava entregando, que tem delegado que pega. Sim. Ele bate o olho e fala, o dinheiro vai ficar aqui. Já sabe. Então o que é a parada, mano? Tem 150 caras honestos lá dentro do parlamento. Só que não tem gente que quer promover isso. Os caras que são honestos, eles falam, mano, vou ficar falando trem de honesto, eu vou fazer meu papel. E a maioria desses caras, eles enjoam do jogo e querem sair. Agora, por favor, né, mano? Ali tem gangster, ali tem gente assustadora. Mas acredite, bicho, tem jeito. Precisa de continuar renovando os quadros. Nessa atual legislatura, o percentual de renovação é de 52%. Então, vai renovar os caras. O que a gente tem que fazer é esquecer esses caras do passado, esses vagabundos que usaram do sistema só para benefício próprio e tirar esses caras do jogo. O problema é que a gente tem problema de memória. A gente esquece e vota num cara que é famoso. O cara roubou, fez o regaço. Quem que é o atual o líder hoje na pesquisa eleitoral para presidente? Não é o Lula? Mano, o cara roubou $1 trilhão, velho. Não roubou $1 trilhão. Fazer uma brincadeira que $1 trilhão dava para perdoar, mas de dólar. Aí o que a gente tá fazendo? Não, ele é bom com os pobres, ele é bom com isso. Você tá doido? O que esse cara tá fazendo solto? O que esse cara tá fazendo na corrida presidencial? É meio que um sintoma do nível político que a gente Eu chegou. posso te responder por que eu tô aqui? Se o Lula tivesse preso, eu não ia ser candidato a presidente. Não ia? De jeito nenhum. Eu tô aqui porque eu sei que o Bolsonaro não ganha eleição. E o Bolsonaro não é o que o Brasil precisa. Bolsonaro é o antibiótico que foi ministrado pela nação. O Bolsonaro ele não tem perfil de presidente. Ele se comporta como deputado até hoje. Não é para desvalorizar o deputado, mas é porque tem liturgia para ser deputado, tem liturgia para ser presidente. O presidente, você, por exemplo, não serve para ser presidente. Ah, nem quero, graças a Deus. Você sabe por quê? Não é porque você não é bom de gestão, que eu acho que você também não deve ser. Mas sabe por quê? Porque você fala o que você pensa. O presidente da República não pode. Ele pode pensar o que ele quiser e não pode falar tudo o que ele pensa, porque ele ferra com milhões de pessoas numa única fala. Entendi. Os caras falam, eu não sou contra a vacina. Ferra um monte de gente. Ferra acordos internacionais, não pode falar o que quer. Então o que é a parada? A parada é mapear todo mundo. Então, não é chegar e tratar o parlamento como todo mundo é honesto e nem falar que todo mundo é do mal, porque não é do mal, velho. Não é. Quando você tem trânsito, você sabe. Você sabe o polícia que é vagabundo e você sabe o polícia que é polícia de verdade. E você tem coisas que você vai aprendendo e tendo traquejo quando você tem trânsito. Quando você tem informação da mídia, você vai ler lá Monark, você vai ouvir um monte de mentira ao seu respeito. Você vai ouvir um monte de mentira ao meu respeito. Verdade. Então, só do cara falar que é político, nunca mais vai ter uma imagem pura na vida dele. Sim. Mas acredite, cara, 150 por baixo são honestos lá dentro do parlamento. Mas aí que a gente entra no jogo da matemática. São 512 deputados. 13. E você tem 150 que é honesto. Ou seja, você tem 350 que não são. Eu não falei que os outros... É assim, ó. Tem os perfis. Tem uma parte que é bandido. Todo mundo sabe. Não, que ele é bandido. Não mexe com esse cara não, que atrapalha. O outro que a gente não sabe da honestidade explícita é ocultista. Não dá pra saber onde que o cara tá. Entendi. As negociatas não sabe. Ainda a maior parte, porque nós, brasileiros, temos nojo de política. Como a gente tem nojo de política, quem que governa a gente? Gente nojenta. Verdade. Então, assim, pô, cara, não tô defendendo o Dória, não, mas Dória é da hora, cara. Dória, a gestão dele, massa, pá. Gestão. Só que sabe ele mandou todo mundo ficar em casa passando beleza, fome, ele errou, não errou? Errou pra caralho. Você também errou falando um trem que a sociedade não gosta. E aí, vamos matar você e o Dória? Só que quando eu errei, eu falei alguma coisa que as pessoas não acharam legais e interpretaram do jeito errado. Quando ele errou, ele matou pessoas. Tipo, pessoas não puderam ter o seu sustento por causa do erro dele. É diferente. Beleza, não. Eu também não tô pedindo pra que ele seja preso ou coisa do tipo. Só não tô falando. Só que é o seguinte, a recomendação da OMS era ficar em casa. Tá. Eu não tô defendendo ele, não. Nós estamos discutindo aqui. Sim, pode ir pra esse nível? Claro, pô, por favor. Então é o seguinte. O que eu tô te falando é que ele realmente errou. E ele pagou. Cara, o último post dele falando, não tô mais na vida pública, vou voltar pras empresas, eu falei, pô, eu não queria o Dória como presidente, quero deixar isso claro. Uhum. Mas ali era alguém que saiu do meio empresarial e contribuiu muito.
falou que não ia ser reeleito, deixou o governo, foi pra prefeitura e fez realmente do jeito que ele falou. Só que pelo erro dele, ele ficou sustentando o erro virou uma falha. E a gente tem um problema no Brasil, a gente não perdoa erro de ninguém. Isso é verdade. A gente tem que perdoar o erro e falar, beleza, mano, vamos pegar seus acertos aqui, você quer continuar acertando e crescendo? Quer? Deixa esse errinho de lado, vamos focar aqui, vamos crescer. Os caras, né, vocês badalados pra caramba, tal, no flow, aí um erro seu te descredibiliza. Eu vi os patrocinadores seus lá, eu conheço os caras, os donos das empresas, vai ter que sair, não sei o quê. Por quê, velho? O cara errou, assume. Não, tem que sair, vai afetar a minha imagem, sabe? É uma idiotice essa mentalidade. A imagem, na real, né? Mas afeta, sabe por quê? Por causa desse pacto social da reputação. Como eles feriram a sua reputação, vai ferir a marca que tá rodando atrás. Esse é o jogo de ferrar a reputação, de invalidar pessoas por isso. Eu entendo, mas eu acho que... Eu não sei se esse jogo realmente... Tipo, o medo é real, mas não sei se ele realmente se concretiza, entendeu? Tipo, o Rumble não tá afetado porque tá me patrocinando, entendeu? Pelo contrário, o Rumble era uma empresa que ninguém conhecia aqui no Brasil e agora as pessoas sabem que ele existe. Então... Sabe por quê? Porque você tá começando de novo. Se você fizer uma a parada minha aqui... reputação tá lá embaixo ainda, né? Não, pois é, só que você tá lá embaixo, tá de boa. Ninguém tá enchendo o saco. Você faz um negócio que dá um reverb mundial, porque essa empresa é brasileira ou não é brasileira? É brasileira? Não, é gringa. Então, deixa chegar no New York Times a sua cara lá pra Mas você ver. chegou, pô. Não, deixa chegar de novo. Um fato novo. Vamos chamar de político. Um fato novo. Mas não, vamos deixar isso pra lá. Não, mas é que, tipo, pô, justamente porque chegou no New York Times que o Rumble se interessou, entendeu? Porque eles são uma empresa sobre liberdade de expressão. Boa. E eu meio que defendi isso há tanto que eu acabei sendo cancelado pelo mundo. Saiu no New York Times, saiu no Jornal Nacional de Israel. Você saiu no New York Times, mano. E no Jornal Nacional de Israel me chama de nazista, entendeu? Então foi um negócio... E você é nazista? Claro que não, porra. E se arrepende de ter falado? Eu me arrependo da forma com que eu defendi a ideia. Porque a ideia que eu estava defendendo era sobre liberdade de expressão. Sim. Eu estava defendendo a primeira emenda dos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos funciona desse jeito. Inclusive, existem partidos nazistas lá. Não que eu acho legal e positivo que existam nazistas. Posso continuar perguntando? Claro. Você sabe que tem legislação que criminaliza o nazismo no Brasil ou não? Ou você não sabia quando você estava falando? Não, eu sabia. Ah, tá. Então você estava caçando confusão. Não, eu tava dando uma opinião, porra. Eu tava Não, dando é porque uma opinião assim, legítima. é o que eu tô te falando. A opinião continua livre, a expressão também. Sim. Mas como o Brasil criminaliza isso, não é só uso e costume, é legislação. Mas ele não Então, criminaliza eu dar uma opinião sobre a lei. Não, do que eu sei, deveria é o que eu tô te ser. explicando. Sim. É porque, como você beirou muito a faixa ali, você ficou marginalizado, é só isso. Como tem uma legislação que fala disso? Eu acho que o que você falou foi sobre ter um partido nazista, foi um negócio Eu assim? acho que poderia ser permitido assim que não os Estados Unidos, que nem os Estados Unidos, para defender a liberdade de expressão. Porque se você tem uma liberdade de expressão tão irrestrita que até mesmo um imbecil como o nazista tem a oportunidade de expressar suas opiniões, você acaba protegendo todo mundo em volta. Porque liberdade de expressão não é sobre as expressões legais que todo mundo quer ouvir, as opiniões que todo mundo concorda, matar errado, roubar errado. Liberdade de expressão é sobre as opiniões que não são, que a sociedade não quer ouvir, mas precisa ouvir. Tá, tem uns caras que chamam, não sei nem se eles cantam mais, Facção Central, já ouviu? Já ouvi falar, já. É um rap da cadeia, né? Não é um rap da periferia, da cadeia. Sim, muito agressivo, que vou matar, que vou roubar. Você acha que os caras têm que cantar também? Eu acho que tem. É, só isso. Eu acho que tem. Eu acho que expressão tem que ser livre. As pessoas têm que dar opinião. Enquanto o cara não tá falando, vai lá e mate alguém, que isso é uma ameaça iminente, aí isso não é expressão, entendeu? Isso não é opinião. Ah, expressão, hein? É Tem uma que ser expressão, livre. mas não é uma opinião. Então entendeu? não existe livre expressão, você acabou de falar isso. Não, livre opinião, liberdade de expressão na questão da sua opinião. Você quer ter uma opinião sobre algo, eu acho que você tem plenamente Então, direito de ter essa opinião, por mais odiosa que ela seja, entendeu? Eu não tô Na te minha criminalizando, não, mas vou te explicar. O que é livre expressão? Se você fala que em algum caso que você acabou de falar, assim, falar isso não pode, então não existe a livre expressão. Livre expressão é ninguém te coibir no ato de falar. Vou te explicar juridicamente. Então ninguém pode te coibir, você vai falar. Só que vai ficar, não, fica vedado o anonimato, está escrito assim na Constituição Federal. Então tem 3 pontos. Fale o que quiser. Eu acredito que existe livre expressão sim. Só tem o detalhe. Você pôs seu nome lá, você vai ser perseguido. O problema não está na livre expressão, está na perseguição desenfreada. Porque aquilo que é crime, você vai responder. Sim. Aquilo que é crime. Então, assim, como o nazismo é criminalizado, não existe possibilidade de ter um partido nisso. Então, os caras pegaram essa criminalização para ofender a sua liberdade de
você não foi ofendido, na verdade, na liberdade de expressão. Você foi rebatido por uso e costume, por gente que não gosta de você. Não sei se você sabe. Nunca o que você falou foi uma coisa natural que comoveu a sociedade. Foi uns 3, 4 caras que te odeiam, foi lá e patrocinou esse negócio, foi virando uma bola de neve. Assim que funciona. Sim. Então, vamos lá. Existe, sim, a liberdade de expressão. O problema é a perseguição. Você pode expressar o que você quiser. Inclusive agora, você fala qualquer atrocidade. Assim como o nazismo é criminalizado no Brasil, eu acredito que tinha que criminalizar o comunismo também. Matou mais gente que nazista. Bom, na lógica, se um é criminalizado, o outro E também ninguém deveria. aprova, sabe por quê? Porque os caras são comunistas. Engraçado, o nazista matou menos gente que partido comunista. Sim, sim. Eu já acho que o comunista devia ter o direito de falar sobre os seus ideais e o nazista também, por mais idiota que sejam os dois. Ah, você vai parar agora lá no... Os extraterrestres, eu vou falar do monarca agora. Não, mas, cara, é assim que funciona nos Estados Unidos. Não é uma parada irreal, não é uma utopia. É algo que a maior democracia do mundo é a forma com que ela funciona, entendeu? E eu acho que isso é bom não porque essas pessoas têm a liberdade. Não acho que é essa a parte positiva. O bom é porque protege o resto da sociedade que não é assim, entendeu? Se você começa a criminalizar a opinião, você dá força para um poder jurídico decidir o que é a verdade e o que é a mentira, entendeu? Que é o que está acontecendo com o STF. Esse negócio de fake news é o maior perigo que a gente está... Você é a favor do aborto? Sou. Não, o aborto é matar os outros. Aí é discutível, né? Mas é matar, não? É cessar uma gravidez, né? Tipo, um outro, ele precisa estar formado, né? Tipo, uma gravidez não quer dizer que necessariamente vai ser formado 25% de todas as gestações, elas não se concretizam, né? Naturalmente? Naturalmente. Então deixa naturalmente não concretizar. Os outros 75 deixa vir, ué. É a opinião sua. Pô. Não é opinião, é só um pensamento. Ué. Sim. Cada... É estatístico. Se 25 acontece isso, vai ter um aborto, acho que é só 20%. 20% é aborto natural, né? Deixa os outros 80 vir, ué. Você não dá conta de criar, deixa que não é cria. Você tem quantos filhos? Nenhum. Sua mãe quis abortar você quando você... rapaz, é você que quer me entrevistar, vamos voltar. Você que tá... Não, deixa quieto. Tá tudo bem, cara. A liberdade de expressão existe. Eu só queria... Não existe, cara. Existe, cara. Não existe. Cara, Você sabe o que é liberdade de expressão? É ninguém te proibir de falar o que você quer falar. O negócio é que você quer que seja livre a consequência. Isso é outra coisa. Não tem nada a ver com liberdade de expressão. tem 2 tipos de consequências. Vai lá. Tem a consequência social, tipo, tu fala uma merda e aí Sim. teus amigos não querem mais ser seus amigos Sim. e vão lá pra casa deles e não querem mais falar com você. Hã? Consequência social, perfeito. Sim. Essa eu acho que tem que ter, óbvio. As pessoas têm direito de querer ou não se associar com certas opiniões. E agora tem a segunda consequência, que é a jurídica. Entendeu? Eu acho que a consequência jurídica por opinião não deveria existir. Entendeu? Porque a partir do momento que a gente coloca um filtro sobre opinião, alguém tem que decidir quais opiniões são válidas ou quais opiniões não Mas são você válidas. acredita... Eu não quero me opor a você, Claro. mas a questão jurídica e a questão social é só a esfera que mudou. O que eu estou te explicando é que livre expressão não significa livre consequência. Tudo bem, eu entendo isso. Então, fechou. Então, eu te sugiro, nós não temos problema com liberdade de expressão. Vou te falar. Você trabalha numa televisão, certo? Vamos pegar uma imagem. sim. Você trabalha na televisão. Você pode falar o que você quiser. Uhum. Só que a livre consequência, ela não existe. Você vai ter uma consequência. Tem repórter que vai falar um negócio, falou mal do candidato que o dono gosta, tá demitido. Uhum. Então você perdeu sua liberdade ali por conta de expressar. Mas isso sim é uma consequência. Porque você pode virar no outro dia e fazer igual você. Abrir um outro canal e trabalhar em outro lugar que tem isso. A parada de falar é uma coisa. A parada de sustentar o que você falou livremente não vai existir. Nunca existiu na história. Não, mas eu não tô nem argumentando isso. Também tô nem aí. Vamos pra próxima. Mas, por exemplo, olha o que aconteceu com o Alan dos Santos. Você acha que é Você é certo? bolsonarista? Não. Não? Não, eu defendo liberdade de expressão. É essa a questão, entendeu? Eu não vou votar no Bolsonaro, eu não vou votar em ninguém. Você vai votar no Lula? Não, vou votar nulo. 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 Qual que é o número que você digita lá pra votar no nulo? Você lembra? Eu acho que eu não vou nem ir votar. Eu pago a multa e pronto. Eu acho que se você digitar qualquer número ali, ele já Mas se anula alguém te teu voto. conquistar e essa pessoa mostrar uma pro diferente pro Brasil crescer e defender sua liberdade de expressão, você vota nela? Talvez, é possível. Mas a questão é, Alan dos Santos. Sim. Alan dos Santos está sendo perseguido pelo Estado, certo? Por ter falado opiniões que o Estado considera que não deveriam ser ditas. Certo ou errado nesse sentido?
Eu não conheço o caso de verdade. Entendi. Eu sei ele superficialmente. Entendi. Então agora, bancar o especialista aqui do assunto vai ficar feio pra mim, não conheço. Sim, mas ele tá sendo perseguido porque ele falou mal da pandemia, falou que não sei o que, tá. É uma opinião dele. Sim. E o Estado está perseguindo, ele está indo sendo preso, correndo o risco de ser preso, tanto que ele teve que ir para os Estados Unidos, por causa dessa opinião. Eu não acho isso certo. Eu acho que quando o Estado começa... Então vamos pegar lá o outro deputado, o que tá, né, com o tornozelo eletrônico. Daniel Silveira. Você acha que ele também foi perseguido e que não... Acho que ele foi perseguido, sim. Até porque o crime, se fosse colocado em crime de ameaça, a pena máxima era 2 anos. Sim. 2 anos e meio. Ó, eu acredito que ele cometeu o crime e também acredito que foi exacerbada a pena. A pena foi completamente desproporcional. Isso não prova um tipo de perseguição, não? Claro. Então. Agora, o que é o problema? O problema é que alguém votou isso, foi o próprio Aécio Neves. O deputado, ele tinha que ser julgado por justiça comum. É só no Brasil que tem isso. Algumas pessoas já serem julgadas imediatamente pela Suprema Corte. Suprema Corte te ferrou, como é que você vai revisar esse negócio? Não tem como. Por isso tem que ir para a Justiça Comum. Justiça Comum fez uma coisa certa ou errada, tem o colegiado da Justiça Comum, depois tem um Tribunal Superior daquilo. Sim, né? sim. Então, esse é um problema. Então, hoje a gente está com a Suprema Corte, com a Constituição Federal inchada. Ela está sendo um órgão, a instância inferior para algumas decisões. E por ser inferior, sendo pouca gente ali, e está tendo afronta ao poder. É claro que está acontecendo isso. O presidente da República não pode afrontar os poderes. Ele tem que promover e respeitar, no mínimo. Então, como está uma guerra de ego, a gente tem um quarto poder da República, sabe qual é? A mídia, que te ferrou. Sim. Que ferra todo mundo. Então, assim, você faz uma parada, os caras não querem saber, mas eles vão lá e fazem outra coisa. Eu subi uma montanha um dia, eu tô assistindo na Band, os caras estão pondo helicóptero de um resgate de outro lugar que nunca aconteceu e não tem nada a ver. Os caras não têm responsabilidade nenhuma. Sim. Quer saber, eles querem fazer o que a gente faz na internet, que é o clickbait, eles querem fazer o povo ficar falando e mantendo lá no canal. Eles estão nem aí pra isso. Sim. Ah, vamos virar essa página, vamos falar de outra coisa. Tá bom, tá bom. Tá bom. Mas, então, antes da gente virar, você não Sou seria... a favor da livre expressão 100%. 100%. 100%. Você acha errado a forma com que o STF tá perseguindo as pessoas por se expressar? Eu não sou bobo de falar assim, eu acho errado isso. Igual eu te falei do Silveira. Uhum. Eu acho que o Silveira cometeu crime. Achei a pena. Achei não, é certeza. O crime de ameaça. Não é só crime de ameaça. É assim, você tem que olhar, tem coisas que são crimes no Código Penal, tem contravenção penal, tem lei de segurança nacional. Não é só simplesmente assim, a ameaça. Tem que ver a configuração, chama tipificação penal. Então, assim, não é só ameaça. Artigo 136, salvo engano, 146. Olha aí pra mim qual que é a ameaça. Tanto faz, qualquer coisa. É, porque o jurista tem que... Sabe o que acontece? A gente tem que olhar o grau disso. Né? Então, assim, tem cara que foi lá perseguir o Bolsonaro e foi preso por causa da lei de segurança nacional. Que é tipo, o presidente é um patrimônio vivo, né, da República. Então, tem que ver certinho a tipificação, porque não é só ameaça. Ele não respondeu a ameaça, porque não tem possibilidade de dar aquela pena por um crime de ameaça. Não tem. É assim, mas... 147. Por exemplo, teve os caras que foram protestar na frente da casa do Alexandre de Moraes, eles estão presos. Eles foram presos por 16... Não, vamos fazer o seguinte, que não mexa com o Alexandre de Moraes. Mas é esse tipo de democracia que tu quer viver? Eu não, mãe. Eu também não. Por isso que eu tô falando. Esse é um problema. E o que você vai fazer? Eu vou falar que... Vai votar nulo. Nulo. Não vote nulo, velho. Nem no Lula, nem no nulo. Eu vou votar nulo Não pra vota, caralho cara. e assim que eu puder eu saio desse país e vou Não procurar faz algo melhor. isso, cara. Não faz. Sabe por quê? Porque senão a gente não consegue virar o jogo. Se você defende tanta liberdade de expressão... Jogo, não. Tô de boa. Eu quero, só me apoia isso aí. Não pode pedir apoio, não me apoia. Tá Eu sou bom. pré-candidato ainda. Tá bom, tá bom. Vamos mudar um pouco de assunto, Bora, então. bora. Vai, vamos pra Viva a outro lado. liberdade, semi-liberdade de expressão, então. Bem semi. Mas, economia. Bora. O Brasil tem muitas leis que são atrasadas. Os impostos, por exemplo, é a pior coisa que tem. Se você quiser abrir uma empresa, metade dos seus funcionários vão ser contadores, que é para lidar com a carga tributária que você tem, que é ridícula, né? O que você faria, assim, para mudar a questão de impostos? Como você acha que deveria ser uma reforma tributária, por exemplo? Passou uma mini reforma tributária empurrando o Brasil, adiando as decisões para os próximos 10 anos. Tem que fazer um negócio pontual nos 6 primeiros meses de 2023. Como? Você contrata um funcionário por R$ 1.500. Aí você tem que pagar mais R$ 1.500 de contribuição por causa daquele funcionário.
O maior movimento social do mundo é emprego. Não sei se sabe disso. Não tem nada mais poderoso do que gerar um posto de trabalho para a pessoa trabalhar, gerar renda, trazer energia, usar o transporte, pagar a habitação dele, dar comida para a família. O emprego tem esse poder. Uhum. É o maior valor social e o maior direito do trabalhador que existe. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que desonerar as empresas para que elas possam crescer. Então, se eu tenho 2 funcionários de R$ 1.500, eu pago 3 mil de salário. Na verdade, é um pouco mais pelas férias e pelo 13º. Mas vamos arredondar. R$ 1.500 cada um, é 3 mil. Eu tenho que pagar 3 mil pro cara e 3 mil pro governo, por causa dos 2. Uhum. Imagina se a gente resolve desonerar essa empresa e falar assim, ó, agora você pode contratar mais um funcionário. Só pensa nisso. A cada 2 funcionários, ao invés de pagar 3 mil de imposto, eu pago 1.500 pros 2, os outros 1.500. Vamos baixar um pouco mais, R$ 1.000, senão não dá para contratar o outro. Baixa para R$ 1.000. Ou seja, ao invés de pagar 1.500, paga 1/3. 1/3 do que eu pago hoje, eu consigo pôr mais um funcionário. Uhum. Aí você fala, cada 2. Sabe quantas pessoas de carteira assinada tem no Brasil hoje? Quase 100 milhões de pessoas. 100 milhões. Então, de 214, você tem essa quantidade. Beira 100 milhões. Essa quantidade de pessoas, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue, a cada 2 empregos, arrumar mais um. Eu não estou falando que vai arrumar, mas é uma lógica. Então, só de desonerar isso. Um brasileiro hoje, que ele ganha um salário mínimo, a inflação no dinheiro dele é quase 51%. No dinheiro desse cara. Rico não tem isso. O rico não perde poder de compra, mas o pobre perde. Sim. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa fazer algo na economia, que vai ter um ministério disso a partir de 2023, se você não votar nulo, você não pode votar nulo. Vai ter um ministério da empresarização. O que é empresarização? A gente precisa educar a nação a produzir. Produzir o quê? Empreendimentos. Porque empreendimento é emprego, empreendimento é energia, é produto circulando, é serviço circulando, é acesso circulando. Então, quando a gente pega o nosso ensino, aí não tem como falar de economia sem falar de educação, a educação infantil, ela não alfabetiza a criança. No ensino fundamental, começa a pôr pressão na alfabetização e engessar o ensino. Ao invés de desenvolver habilidade no ensino fundamental, eu já fico preparando a pessoa para a grande decisão da vida dela, que é escolher aquela profissão lá da graduação. Você vai num país igual a Austrália, 70% das pessoas não querem faculdade. Aqui no Brasil não tem 20% de diplomados. E a maioria não quer mesmo e não vai mexer com isso. Então, ao invés da gente ficar empurrando e gastando 1,4 trilhão em 10 anos de educação, a gente tinha que abrir vertentes, ó, do 0 a 6 anos, a gente já tinha que estar com essas crianças alfabetizadas. Eu tenho 26 empresas, tá? E eu posso falar algo. Uma delas é a rede de escola infantil. Não faz sentido. É retardar o cérebro da criança, essa grade curricular do Brasil. Então, você tem que alfabetizar. Ao invés de ficar enchendo o saco com esse tanto de matemática, aí alguém fala, mas não sabe. É por isso, porque tem um monte de matemática. Os Estados Unidos não ensinam matemática igual aqui. Uhum. Aqui é cinco formas de matemática. Tinha que ensinar uma de cada vez e fazer o seguinte. Ficar aquele ano inteiro ensinando aquilo. Nós estamos com analfabetismo funcional. Por quê? Porque eu gasto todo o dia de educação para todo mundo chegar numa graduação e quase ninguém chega. No ensino fundamental, a gente tem que desenvolver a habilidade, experimentação na cabeça desses caras. Quando chegar lá no ensino médio, eu não posso dar só a rampa de graduação, eu tenho que abrir 3. Uma é a profissão tradicional, que é a graduação, que você já conhece, e aí tem um percurso, né, e tem o mestrado, doutorado e por aí vai. Tem que criar a segunda, que é a virtualização, que são as profissões do futuro, porque se o Brasil não entender sobre esse futuro, a gente vai virar uma naçãozinha de banana. Já estão virando, né? Isso. E a terceira rampa, Monark, tem que ser a da empresarização. Só que a gente tem que ensinar desde o ensino infantil, na grade, o que é ser empreendedor. Empreender não é ter empresa. Empreender é a base para chegar na empresarização. Sim. Se a gente ensinar isso e colocar esse sonho dentro das pessoas, elas não vão ser treinadas. Você formou em alguma coisa? Não. Tá. O cara que formou administração de empresa, ele não foi treinado para ser dono de empresa. Você sabe disso? Imagino. Ele foi treinado para ser um bom gerente de um empresário. Sim, sim. Então a gente não aprende isso naturalmente na nossa cultura, não aprende em casa, não aprende na igreja, não aprende em ONG, não aprende na escola, não aprende em faculdade, não aprende em lugar nenhum. Qual que é o milagre? De onde que saiu essas 19 milhões de empresas que a gente tem hoje? Você já parou para pensar? São pessoas que tentam na sorte lá e vão quebrando a cara até E conseguir. É por isso que a empresa que é aberta hoje, daqui até o 3º ano, 87% delas fecham. Sim, mas isso é no mundo todo, né?
Nunca. Você vai em países desenvolvidos, alguém anota aí pra mim, por favor, eu quero essa estatística aí que ele mexeu comigo, no mundo todo. É o seguinte, se não tem empresarização, não tem configuração mental para a pessoa empreender, ela pode até abrir e vai cair. Então, agora eu vou te fazer uma pergunta. Se a gente fechasse as 19 milhões de empresas, o que aconteceria no Brasil? Muita fome, muita pobreza. Muita fome não, acabava o Estado. Sim. O Estado não gera receita. É verdade, ele só suga parasitamente. Então tá, se ele só suga, o que a gente tem que usar o Estado para fazer se ele é um sugador? Cada vez menos coisa. A gente tem que diminuir o tamanho dele e entregar o governo na mão das pessoas. Então, ao invés do Estado ser gigante, esse gigantismo do Estado, a gente tem que potencializar o Estado para fazer as pessoas prosperarem. Quanto mais gente próspera, menos treta tem no Estado e menos tem necessidade do Estado. Olha que louco. Então, se a gente conseguir abrir nos próximos 10 anos 10 milhões de empresas a mais, porque no Brasil hoje há mais de 1,5 milhão de empresas todo ano. Sim. Só que fecha quase tudo. Tem essas microempresas, às vezes não o tem cara problema. no sinal, ele tem uma empresa. Mas não tem problema, é isso que eu quero. Eu quero que todo o Brasil seja doutrinado desde pequeno. Vá abrir sua empresa. Eu sei que um monte de gente não vai abrir. Claro. Tem gente que quer uma estabilidade. Não, eu vou trabalhar aqui e tal. Tem 12 milhões de funcionários públicos. Eles não querem empreender. E tem um monte de limitação na legislação em relação a isso. Mas o que eu quero de verdade é que nos próximos 4 anos, a gente tenha, ao invés de ter 19 milhões de empresas, a gente consiga sustentar as que estão sendo abertas, esse ponto 1,5 milha, e a gente abrir mais 4, 5 milhões de empresas em 4 anos, a mais. Cara, uma empresa aberta é 2 empregos, no mínimo. Uma empresa mediana é 5. Uma empresa que já tem um porte maior, 10 empregos. A super empresa é 100, 200, 500, 1.000 empregos. Só que é o seguinte, se a gente fizer isso, a gente potencializa a economia. Aí o que a gente faz? Vamos baixar imposto? Para baixar imposto e resolver na economia, o que a gente tem que fazer? A gente tem que reformar administrativamente o Estado. Eu vou te dar exemplo claro, para não ficar parecendo aquelas balelas de politiqueiro. Você vai numa cidade onde tem 100 mil habitantes. Lá tem Justiça do Trabalho, Justiça não sei das quantas, Justiça disso, Justiça daquilo, só prédio. Imagina um tanto de prédio. A gente pode pegar a Justiça do Trabalho e criar uma fusão dela com a Justiça Federal. Então a gente, por exemplo, no Brasil é o único que tem. Eu não sou contra, mas eu sou a favor da reforma administrativa. No Brasil não precisaria de justiça eleitoral. No fora do mundo não tem isso. Não tem. Então, numa reforma dessa, você junta a justiça eleitoral, que é o TRE nos estados, com a justiça comum. Você pega do trabalho e junta com a justiça federal. Sabe o que você faz? Ao invés de você ter 7 prédios, falando só do judiciário, que é o judiciário mais caro do mundo, é o nosso. Ao invés de a gente ter essa gama de coisas, a gente junta, faz fusões, igual no mundo dos negócios. No mundo privado é assim. Você faz fusões, potencializa aquilo e gasta menos dinheiro. O que o povo ganha com isso? Menos imposto. Porque o nível de endividamento do Brasil chega a quase 80% interno. A gente não tem dívida externa mais. Tem uma antecipação de capital lá de 360 bi de dólar. Só que internamente a gente deve quase 4 trilhões. E a arrecadação do Estado é 4,7 trilhões, imagina. Qual que é o problema da economia? Sufocamento. A gente tem uma empresa de energia. Você sabe que essa caristia, como o brasileiro chama, que é a inflação, essa caristia, a gente não consegue mais comprar. Essa caristia é fruto de quê? Energia. Tudo começa com energia. O mundo está passando por uma crise global forte, Então, se o mundo está passando, então ninguém pode usar como desculpa, porque já é mediano, é do mundo inteiro. O que a gente tem que olhar é fora isso. Sim. Então, assim, todo mundo que quer defender que o Brasil está com problema e fala, não, mas o mundo inteiro está passando. Então, se está todo mundo na mesma régua, isso é questão de análise de dados. Se todo mundo está igual nisso, exclui isso. Aí alguém, não, mas a guerra está afetando o mundo inteiro, então exclui isso. Agora, qual que é o problema do Brasil? Entende? Sim. Esses dois não é problema do Brasil. Isso afeta. E você pode mostrar em percentual quanto isso afeta. Agora, o problema do Brasil não é esse, não. O problema do Brasil é não estar investindo em energia limpa. O problema do Brasil é matriz energética. O problema do Brasil é não ter refinaria aqui. Não faz sentido. A primeira parte eu não concordo muito com você, porque o Brasil Qual que é ele a tem... primeira? Que a gente tem que investir em... a gente não tem matriz energética. Tipo, Não tem para crescer, não. Ok, mas o Brasil, as hidrelétricas aqui são mais biossustentáveis do que em qualquer lugar do mundo. A gente tem mais... Mas não tem produção de energia ali. suficiente para crescer. Não, tudo bem. O Elon Musk veio aqui agora. Sim. O que ele fez? Vou conectar 19 mil escolas. Vou nada. Ele saiu fazendo contrato para apontar os satélites dele de baixa altitude para ficar mapeando a Amazônia. Enquanto isso, eu dei uma rastreada no que ele estava fazendo. Tem como rastrear? Isso aí é a coisa mais fácil por causa do avião, onde ele vai. Aí eu falo, o que ele está fazendo aí no Acre?
Assinando o contrato, ele tá fazendo uma usina, isso é muito bom pro Brasil, eu até agradeço ele por isso, é só essa parte, né? Ele tá fazendo uma usina limpa, né, solar, que é a metade da capacidade da Itaipu. Legal. Pois é, mas o governo não faz isso. O governo tinha que estar fazendo isso. A gente tem que privatizar, né, que é o nome que assusta todo mundo, vamos usar o certo. Desestatizar a Petrobras, porque combustível fóssil, daqui uns dias vai ter uma trava. Até 2030... Vai demorar, né? Não vai. Tem um pacto das montadoras até 2030 não fabricar tem mais negócio carro. de Paris lá também. E sabe por quê? E se ninguém quiser cumprir o acordo de 2030, Monark, a Tesla vai fazer isso cumprir antes. Porque o valor de mercado da Tesla, movendo os carros, a energia solar, né, a bateria, vai forçar todo mundo. Quem demorar até 2030 para cumprir o acordo, se não existisse a Tesla, eu falaria para você, não, até 2050 vai continuar. Mas o valor de mercado da Tesla, engolindo todas as principais montadoras do mundo, vai obrigar eles a fazer isso antes. Entendi. Então nós não temos até 2030. O que significa isso? Por que eles obrigariam? Porque até o carro do Não, Tesla... eles fizeram isso por causa... É assim, ó. É que tem o Solar City também, que é do Elon Musk. E ele só fez por conta de energia limpa, porque os Estados Unidos, se der o boom que ele tá provocando, ele ainda tem problema para industrializar esses carros. Se ele já tivesse soltado esses carros, nem os Estados Unidos teria energia, matriz energética para sustentar os carros. Não sei se você sabe disso. Não sabia. Se a gente trocar 10% dos carros do Brasil para energia solar, para bateria, não tendo suporte solar, né, nas casas, a gente não tem energia. É o que eu te falei, nós não temos energia para crescer. Pode crer. Esse é o problema. A matriz energética que está hoje disponível foi desenhada no governo Emílio Garrastazu Médici, décadas atrás, para você ter uma noção. Todo presidente que assumir esse país, ele tem que sair do governo entregando 30% a mais de matriz energética, e principalmente as limpas agora. Por que eu te falo isso? Isso não é plano de governo de ninguém. Porque o povão, os politiqueiros, o que eles querem? Eles querem manter a miserabilidade do voto. Quer que a pessoa pense o seguinte, não, o negócio de discussão é gás e gasolina. A discussão é se vai ter ovo ou carne. A discussão, o Lula não fala nada disso. Quero picanha, no caso de todos. A mentira que o cara fala, que todo final de semana tinha isso, é mentira. Os caras não tinham comida também, mas a narrativa entra na cabeça dos outros. Claro, o povo tá cada vez com a inflação conseguindo comprar menos comida, ele promete comida, o povo vai gostar dele. Então, isso se chama manutenção da miserabilidade do voto. É manter um voto miserável. Por isso que você nunca ouviu um presidente da República sentar e falar assim, ó, vamos incentivar a mudança de mentalidade do povo, para eles não continuar escravo. Você quer saber? Se a gente fizesse uma reforma eleitoral e tirasse o voto obrigatório e só desse o direito do voto só para quem produz, nem Lula e Bolsonaro nunca mais ganha aqui, nunca mais. Nem um cara ralé ia ganhar. Olha o que eu falei. Tira a obrigatoriedade. Você mesmo quer pagar a multa de 3 e pouco. Multa do quê? A multa de não ir votar é R$3 e sei lá. Tá. Quanto que é? Alguém lembra? É por aí também. Não chega a R$4. Só que não precisa do voto obrigatório. Eu vou defender isso na reforma eleitoral. Bom, inclusive, eu vou trocar a absurdo. reeleição para isso. Né? Uma praga que o Fernando Henrique Cardoso trouxe para o Brasil foi a reeleição. Sim. Você sabe por que ele conseguiu a reeleição, né? Porque que ele tinha lançado o Plano Real e tal. Economia, quando tá bem, o que você falar, aprova. Quando a economia tá ruim, você vai cair. Vou te falar os presidentes, você vai entender. Porque eu vou fechar esse assunto da economia. O governo militar só caiu por causa da economia. Sarney não conseguiu dar continuidade, sendo a pancada, que era o PMDB. O PMDB já chegou a ter, que é o MDB hoje, chegou a ter 26 governadores de uma vez só no Brasil. Imagina. Só tinha um que não era. A economia fez ele cair, aparece o Collor. Collor era, o Collor vai mudar o mundo. Economia. Fez o povo ir pra rua e derrubou o Collor. Depois do Fernando Henrique, entra o Itamar. A economia começa a subir. Ninguém nunca falou mal do Itamar. Aí depois disso, Fernando Henrique. Dá continuidade no processo do Plano Real, o negócio funciona. Não, vamos fazer o seguinte, não vamos mexer não, o homem é bom. Então, quer reeleição? Quer? Fez umas baratinadas lá para conseguir, no Congresso. E aí ele conseguiu, reeleição. A economia, depois do Fernando Henrique, deu uma baixada, ninguém elegeu o PSDB. Vamos pôr a esperança, pôs o PT. O PT pegou a maior ascendência que aconteceu no mundo de commodities, boom de commodities. Boom de commodities. Sim. Conseguiu a reeleição fácil, com a aprovação lá em cima. Tava top o governo, vamos pôr a companheira. Pode pôr a companheira conseguiu. A companheira começou a desmoronar o país. Foi lá, enfiou 1 bilhão, segundo o Palocci, não segundo eu. Na delação dele ele fala, pôs 1 bilhão na eleição. Ela conseguiu ganhar, mas a gente fez o quê? O impeachment, foi lá e arrancou ela, porque ela virou um caos no país. Sim. Temer vem, economia começa a reagir, ninguém enche o saco dele. Parece o Bolsonaro, ninguém consegue a eleição, porque aí já virou um terrorismo eleitoral. Só que estava em queda da Dilma, o Temer só conseguiu estabilizar no finalzinho, por causa de poucos meses. O Bolsonaro vai perder a eleição por quê?
Ah, a economia tá indo muito mal mesmo, realmente. É só isso. Deixa eu te falar. O povo, no fundo, ninguém tá nem aí pra educação, ninguém tá nem aí pra outra coisa, quer saber da economia. Óbvio. Porque a economia é o que mais ele sente no bolso toda hora, né? Se a pessoa que tá na sua frente aqui sentar nessa cadeira, você vai ver a maior revolução econômica do país. Eu vou te falar como. Diga. Abrindo empresa. Você pira? É meio simples a resposta, né? Mas imagina. Você conhece algum empresário que estimula os seus próprios funcionários a abrirem empresas? Não, Prazer. Eu sou o Marçal, eu faço isso há anos. entendi. Eu não quero o cara para ser trabalhador, para ter um plano de carreira. Eu falo, você quer plano de carreira? Vai para uma empresa maior que a minha. Aqui é um lugar, um laboratório. Sabe o que eu descobri, Monark? Quando eu era executivo na Brasil Telecom, eu descobri que existe um plano americano que tá nas empresas do Brasil. É um plano de retenção de talentos. Você já ouviu essa expressão ou não? Retenção de talentos? Você já trabalhou em empresa grande? Não. É porque... Nunca trabalhei em só na pergunta. vida. Mas Pra dá mim, trabalho pra caramba, né? É o seguinte, nas empresas, nas multinacionais, nas transnacionais, por causa de consultorias americanas, vem entrando um sistema dentro do Brasil. Parece bonito, mas ele aliena a mentalidade do nosso povo, tá? Chama retenção de talento. O que é? As grandes empresas não querem perder um funcionário em 10 anos. Eles querem que eles fiquem em 10 anos. Só tem um problema. O funcionário tem uma curva, ele começa a empolgar. Quando ele vê que ele não tem possibilidade de crescimento, o que ele faz? Brocha. Ou vai para outro lugar. Então, aí o que ele faz? Ele cria um sistema de bonificação e tudo para a pessoa arrastar lá 10 anos. Por causa de uma coisa chamada turnover. Turnover tem que ser baixo para não dar prejuízo para a companhia. Só que quando a pessoa trabalha num lugar e ela não tem chance de crescimento, ela dá 11% da energia emocional dela. O que eu descobri? Que para crescer você tem que fazer o contrário. Não retenha talentos. Só contrate pessoas que têm o mesmo propósito que você. Não contrate gente de outro propósito. Pode ser opção sexual qualquer uma, raça, cor, o que for, isso não interessa. Qual que é o seu propósito? Eu quero crescer. Você quer crescer? Aqui tem a oportunidade de você crescer. Vai chegar num ponto, você não cresceu, você pode ir embora. O que acontece? As pessoas dão 90% da energia humana delas. Se elas estiverem engajadas, sim, faz sentido. Não, mas elas acreditam no propósito. Isso, aí sabe o que acontece? Elas saem e abrem os negócios. A coisa mais assustadora que acontece. Toda semana a gente chega, eu queria te dar um abraço aqui, abrir minha empresa. Esse é meu tesão. Esse é meu tesão de vida. Abrir empresa. Cara, sabe o que é o problema? Todo mundo pode abrir, mas precisa de instrução. Nosso ensino não dá essa instrução. Sim. Se hoje o Brasil tivesse 50 milhões de empresas, a gente não estava faturando, o governo não tinha um orçamento de 4,7 tri. Sim, sim. A gente teria 15 tri. Claro. As empresas são muito importantes. Não são importantes. É elas que giram a economia. As pessoas que estão inseridas nesse contexto. Os trabalhadores são a força motriz. Sim. E a gente, no sistema capitalista, e depois se você quiser saber mais disso, o sistema capitalista não contempla formar pessoas governantes, mas sim reter os talentos. Isso é muito ruim. A nação não avança. Por que nos Estados Unidos eles recebem brasileiros e mexicanos para lavar o banheiro deles? Você sabe por quê? Porque o americano não quer trabalhar com essas funções. Por que a gente tem que trabalhar? Porque a gente é burro. Cara, é o seguinte, você quer ir para os Estados Unidos, eu te convido, não vá. Tá. Por que não? Vamos mudar esse país, velho. É que, tipo, eu entendo. Eu só perdi essa ambição. Mudar o país parece ser algo... Prefiro só mudar a minha vida, tô de boa. Então, se você mudar a sua vida e gente que anda com você mudar pela mudança que você tem, você tá mudando o país, velho. Sim, mas eu posso... Tipo, com a comunicação dá pra mudar o Brasil lá dos Estados Unidos? Dá não, cara. Você já sabe que a comunicação não tá afim de mudar. Tem que ser gente com atitude pública e atitude privada. A comunicação, o quarto poder não vai. Político, cara, tá maluco? Seria ótimo um cara com liberdade de expressão pra defender isso. Senão a gente vai perder a liberdade de expressão, hein? Bom, isso é verdade. Mas eu não tô de boa, Mas, ó, uma coisa de abrir empresa, que eu acho muito foda, mas pra abrir empresa tem que ter demanda, certo? Imagina a tecnologia. Vamos falar de demanda, então? Tem 54 países na África. Você conhece algum bloco econômico que o Brasil tem com a África? O BRICS não tem tem só um país, África do Sul. Então, a África tem quase 1 bi de pessoas lá. Quase 800 milhões de pessoas. Tem 9 países na África que falam a língua portuguesa, certo? Sim. Por que a gente não tem negócio com esses caras? Você sabia que se não existisse o Congo, não tinha celular? Esse celular aí, praticamente, o minério é tirado de Congo. Ah, é? Sim, aí isso acontece. Lá tem a segunda maior floresta do mundo. A primeira tá aqui. Espelho d'água, a maior do lado da África. Por que eu tô te falando de Congo? Porque ninguém nunca foi saber. Eu tenho um projeto na África, eu conheço a África um pouco. Mas imagina, o Brasil quer crescer. Eu acredito de verdade que até 2032 o Brasil vai se tornar a maior potência do mundo.
Só que você foi embora já atrapalha. Ah, pô. Se o outro meteu... É o que eu tô te falando. Deixa eu te falar, tem que ter gente acreditar nessa bodega que eu tô falando, velho. Aí alguém fala, mano, você é o Enéas. Eu não sou, mano. Eu sei fazer pergunta, eu sou nobre, eu quero crescer. Não é moratório, porque o Enéas defendia isso. Eu gosto pra caramba daquela postura dele. O Enéas é legal. Eu gostava do Enéas. Só que ele queria ser só nacionalista e não entendeu a internacionalização, só isso. Entendi. Eu li tudo sobre ele, fui atrás de todo o plano de governo, tem o livro dele, fica lá assim, ó, eu fico olhando. Era pra aquela época, talvez. O que Ele, você o Lula... acha da bomba atômica? Cara, é o seguinte, nenhuma superpotência fica sem bomba atômica. Isso é verdade? A resposta é essa. Pode crer. Gostei. Você sabe por quê? Não, vamos lá. Quem tem bomba atômica, se virar e falar assim, o Brasil vai virar nosso canteiro de obra agora. Não, não vai não, vai sim. Você vai falar o quê? Nada. Vamos pedir ajuda lá para os Estados Unidos. Os Estados Unidos também tem bomba atômica. Aí vai na Rússia, também tem bomba atômica. Aí você vai para a China, tem bomba atômica. E eles não querem brigar entre si. Não, ninguém vai brigar um com o outro. Isso é tudo bravata. Ninguém briga com quem tem bomba atômica. Sim. Alguém fala, nós não confiamos no Brasil. Te falar, o Brasil é o país mais rico do mundo. Eu posso provar. Em minérios, em recursos naturais. Você pode olhar a atmosfera, o solo, o subsolo. Só tem um negócio. O povo que pisa no solo tem mentalidade de escravo. É verdade. Mano, os portugueses quando chegou aqui falaram que descobriram o Brasil. Não fala isso até hoje? Fala. Isso é uma vergonha. Eu vou entrar com a lei pra mudar essa merda. Gente, não foi descoberto por esse povo. Eles invadiram, tem que trocar o nome. Não é descoberto, é invasão. Os caras chegaram no Éden, o povo tava pelado aqui quando os caras chegaram. Sim, viu uma vida boa. Tava de boa. Os caras não descobriram a gente já era descoberto. Sabe que é a parada, mano? De verdade, é a mentalidade. Se fosse resumir em 3 coisas que a gente tinha que fazer no Brasil: mentalidade, virtualização e empresarialização. 3 coisas. E não tem como mexer nessas 3 coisas se não reestruturar e reformar a educação, a saúde. Uhum. Hoje tem 140 milhões de pessoas que têm acesso ao SUS, que usam o SUS. Sim. Por que tem esse tanto de gente no SUS? Porque essas pessoas não estão prosperando, o governo não quer que elas prosperem, e a saúde lá, a pessoa fica 5, 6, 7, 8 anos esperando fazer uma cirurgia. Sim, sim. Pô, mano, é deixa eu te cruel, falar. o SUS é cruel. Eu te faço uma pergunta, o povo doente produz? Responde essa pra Fica mim. difícil produzir doente, né? Deixa eu te falar, a gente precisa sarar esse povo de doença, moço. Mudar a alimentação dos caras. O governo, é isso que meu tesão é esse, é gestão de recursos. Quando você tem uma população doente, você não tem uma população que produz, cara. Sim, sim. Mas é que, tipo, todos esses problemas, eles são um emaranhado de problemas. E é só ter paciência. Um cara igual o Monark não tem paciência. O Pablo Marçal tem. Entendi. Confia no cara que tem paciência, moço. Se você não tem paciência, entendeu? Por favor, velho. Escuta o que eu tô falando. Cara, ó, é que você tá falando com um cara bem descrente, tá bom? Eu tô ligado. Mas, pô, quem sabe se convença pessoas aí da audiência e tal. Mas... Sabe que é o problema? Um cara igual você é formador de opinião. Você não pode ficar descrente. Você não é proibido. Assim como você quer a sua liberdade de expressão, você tem sua liberdade de desanimar as pessoas que te seguem também. Sim, sim. Deve ter um monte de mano aí agora puxando uma maconha e falando, o Monark tá certo, esse Marçal tá viajando, não sei o quê. Cara, eu quero a liberdade pra você puxar seu beck aí e fazer o que você quiser. Sim. Só que eu queria que Você você... aprovaria a legalização da maconha, então? Cara, agora não, mas pra medicina sim. Entendi. Sabe por quê? Eu prefiro peitar os 8.000 quilômetros de fronteira e cortar a entrada de arma no país, porque o que sustenta esse cacete de 34 facções criminosas no país é entrar de arma. Povo sem arma manda em quê? Manda em porra nenhuma, né? Então Então só você que é é a o favor seguinte, da liberação das armas? liberação já tá liberado. Eu tenho arma, você tem arma? Não, eu queria ter, eu preciso fazer o Eu te ajudo, pô. Claro. Te ajudo tu mesmo. vende arma. Vou abrir uma empresa dessa também. É uma boa. Acho que é um bom momento. Sim. O que eu tô te falando é o seguinte, vamos pensar aqui, você falou pra mim, vamos liberar isso. O Brasil não dá conta de fechar nem a fronteira. Sim, é muito grande, né? Então, é assim, a gente pode discutir isso? Pode, tem um modelo bom pra gente estudar e eu não tenho medo. Não fala isso não que você vai perder voto. Cara, eu penso, agora não é hora de voto, é hora de discutir o Brasil. Então, o modelo canadense é muito bom em relação à liberação de droga. Mas o Brasil tem 34 facções criminosas que se você falar que vai liberar, eles vão dominar o país do mesmo jeito. Como? É simples, você libera a droga, você vai cobrar imposto, não vai? Vai. Os caras não vão pagar imposto. Você vai comprar de quem? Do cara que vende com imposto ou do cara que vende sem imposto? Eu vou comprar, se for pouco imposto, Não, você é o Monark. Eu quero saber o cara que não tem grana. Se você tem um monte de gente passando fome, o cara tá passando fome e fala, mano, já que eu tô passando fome, eu vou ocupar o beck. O beck no imposto é 18 conto, vamos supor lá. Sei lá, quanto você paga pra fumar maconha? Eu parei de fumar, né? Mas quando eu tava fumando, eu pagava R$90 a grama. Você quer que libere e você parou de fumar? Que merda é essa? Ué, só porque eu parei de fumar não quer dizer que eu não Não, é acho. só uma pergunta. Ué, eu parei de fumar porque eu não tava num momento da minha vida que tava fazendo bem pra mim. Ah, então vamos fazer o seguinte, Mas não quer esse dizer que eu não processo acho que todo mundo tem que transformacional, parar de fumar. eu também não acho não, mas se você parou porque não tava fazendo bem pra você, por que eu vou liberar essa merda pros outros?
Porque é o direito das pessoas consumirem o que elas quiserem. Ah, né? é O Estado mesmo? não tem o direito de vir aqui e falar, você não pode pôr isso no seu corpo. Olha o que você falou, não é direito do Estado, é sim. O Estado é uma regulação social. Você tá errado nisso, é direito do Estado, sim. Tá, legalmente é direito, mas filosoficamente, na minha opinião, Tá eu bom. acho que o Você Estado... quer ser livre? Eu quero Então ser você vai chamar o Elon Musk, vai discutir com ele, você vai pegar um planeta pra você e vai fundar um estado lá e o que você acha vai virar lei lá. Se você sair do Brasil e for pros Estados Unidos, você vai seguir a legislação de lá. Não existe liberdade de verdade. Eu entendo esse ponto, cara. Você é da hora demais, mano. O que eu tô te falando é o seguinte, Não, o que eu tô... pra chegar nisso, tem que ter um nível de amadurecimento. Você nunca viu um político falar isso, que ninguém tem coragem de falar. Tá. Eu vou te explicar. Podemos chegar nesse nível, sim. Mas o nível é o seguinte, precisamos de fechar a fronteira primeiro com a parada de arma. Porque é o cara que quer... Mano, eu preciso usar a droguinha aqui e tal, né? Não é legalizado. Então, fazer o seguinte. Eu pego uma arma aqui, atravesso ali 2 bairros, vou lá, meto a fita. Eu já morei na quebrada, tá? As paradas aí ninguém me ensinou pra falar, não. Eu já vi acontecendo, eu já vi um monte de amigo meu morrendo. Tá bom. Nunca usei droga. Se tivesse usado, eu falaria também. Tá perdendo o melhor sexo da sua vida. É, eu chamo isso aí de fuga de estado emocional. Quando você não tem controle mental absoluto, você sempre fica em fuga, com bebida, com qualquer coisa, até com gente chata. Você caça um jeito da sua cabeça ficar num estado de alucinógeno, saca? Mas depois não fala disso. O pessoal falou de maconha, todo mundo se levantou ali. Não é por causa do tempo. Já deu 2 horas, pô? Já deu 2 horas? Né, daqui meia hora temos que... Tá, 10 minutos. Pô, cara, vocês estão tirando a liberdade do cara, que ele que manda no trem, ele que fala a hora que acaba. Só pra terminar esse assunto aqui, ele tem 10 minutos. A gente vai entrar ao vivo lá na CNN, eu acho. É isso, né? Entendi. O que é a parada? O cara que vai roubar de alguém na rua, ele sabe que um cidadão de boa, produtivo, eu não vou chamar cidadão de bem, que eu acho mó careta esse trem. O cidadão produtivo, o cara que trabalha, ele tá se locomovendo, ele tá produzindo, né? Sim. Ele vai meter a fita no cara com a arma roubada, ele mete a fita no cara, certo? Por que ele mete a fita em todo mundo na rua, de boa? Porque ele sabe que o cara não tá armado. Sim. Nós temos 40 mil homicídios no país. Tem pena de morte no Brasil? Só se você for desertor do exército. Não. Qualquer pessoa que apontar a arma na sua cara e você não fizer o que ele quer, ele apaga você e chama pena de morte. Tem 40 mil pessoas. Bom, verdade. Então tá, vamos lá. Por que os caras que metem fita na rua não vai lá na boca e põe a arma na cara do traficante e toma a droga lá? Responde essa pra mim. Porque tem um exército do lado do traficante. Então, por quê? Quem que deu essa arma pra esses caras? Esse cara tem porte? Não. Então, aí é você óbvio quer... que ele então não usaria então, uma vamos arma lá. legalizada. Você quer legalizar a droga ou você parou de usar porque não te fazia bem? Só que a gente tem que resolver o problema de fronteira primeiro. Vou te falar um negócio. Mas olha, pensa tantos Fica empregos. anulando o voto, fica anulando o voto e Pensa desanimando. tantos empregos que dá a maconha ia gerar aqui no Brasil, E cara. pensa o tanto de morte, 40 mil pessoas aí. Então, mas acontece Tá, porque os você caras quer- têm o dinheiro da droga, Ah, porra. você quer falar de emprego? Então vamos falar de emprego. Imagina a produtividade caindo, um monte de gente ferrando o cérebro. Nada, pô. Eu criei É o Flow comprovado chapadaço, quimicamente. eu era Não, produtivo pra presta caralho. atenção. Não, beleza. As pessoas não querem produzir, elas não querem avançar. Não tô falando que é o caso de todo maconheiro, porque tem maconheiro aí que é multimilionário, tá tudo certo. Aí você fala, mediu o cara pelo dinheiro? Não, pela produtividade. O cara que entrou no back sem parar, ele cai a produtividade. Você quer saber uma coisa que cai a produtividade e é legal? Pornografia, por exemplo. Sim, sim. Eu tô nem aí se você usa. Eu O fiquei álcool. 20 anos. Eu fiquei 20 anos afundado em pornografia. Cai pelo menos 30% da frequência cerebral. Pode crer. Eu quero um Brasil produtivo. Eu não quero um Brasil de punheteiro, de maconheiro. Mas que você vai fica... proibir a pornografia? Claro que não, então moço. proibir a maconha, porra. Pra que eu vou falar se eu vou proibir se já é, caramba? O quê? Vamos fazer o seguinte, vamos amadurecer? Vamos supor que você é meu filho e tem 5 anos. Sim. Você pode escolher... Tem 7 milhões de reais em carro lá na minha garagem. Você pode escolher qualquer carro. Tem uma Escalade, uma McLaren, tem Porsche 911, tem o que você quiser lá. Qual carro você quer dos que eu falei? Um Tesla. Você tem 5 anos. Eu vou comprar pra você. Eu sou um pai bom. Porra, Você pode dirigir agora? pior que minha carteira tá caçada. Vai pra você ver. Então, como você não pode dirigir, o que eu vou propor pra você? Cresce primeiro, amadurece primeiro, porque eu vou te dar um Tesla, filho. Tá. O Brasil é um menino ainda para falar sobre legalização de drogas. A gente tem que tratar problemas prioritários primeiro. Para medicina, vamos fazer isso. Eu quero de todo jeito. Mano, eu não tô contra os maconheiros, mano. Eu acho que é da hora você fazer o que você quer. Só que é o seguinte, esse tipo de coisa, mesmo gerando emprego, vai continuar o tráfico do mesmo jeito. Mano, esse trem eu já tô quebrando a cabeça pra caramba. Eu quero resolver esse problema. Só que caras iguais a você, que quer meter o nulo, meteu 99 lá na urna, daqui 3 eleições o PCC vai ser presidente do Brasil. Já não foi, já? Eu tô te avisando. É isso que a gente tem que pensar. Eu não sou contra você querer a sua liberdade e fumar seu beck, mas eu acho muito estranho você defender isso e ter parado porque não tava fazendo bem pra você. Não, mas parei não quer dizer que eu parei pra sempre, né? É que eu passei por um momento bem difícil da minha vida, né? Então... Eu acho que é aí que você tinha que usar, não? Pois é, mas não foi o que aconteceu comigo, cara. Sabe o que eu defendo de verdade? Eu não quero proibir ninguém de nada.
Mas a gente precisa amadurecer para chegar em certos níveis de mudança de legislação. Vou te dar uma curiosidade. O artigo 240 da Constituição Penal, do Código Penal, na verdade, da Constituição Penal, do Código Penal, fala que... Aqui é muito bom você fazer, que você fica com o pelo de gato e tudo. Que os gatos... Artigo 240 do Código Penal fala sobre a criminalização do adultério. Sabia que era crime? Era crime, né? Era, tá escrito até hoje. Absurdo. Tá lá arriscado assim, ó. Imagina, na geração de hoje, se isso fosse crime. Fudeu, prende todo mundo. Não, ia ficar todo mundo que é adúltero do lado de fora e ia prender os fiéis, porque não tem cadeia pra todo cara que é adúltero. E os fiéis iam ficar presos na cadeia. Sim. Ou seja, a sociedade evoluiu tanto nisso que teve que ir lá e riscar, entendeu? Então, como a gente amadurece e toma decisões públicas, a gente pode chegar nesse nível. Não sou contra o cara usar nada que ele quiser, mano, ele pode se ferrar. Mas sabe, vamos discutir no futuro lá, depois de amadurecer. Vamos liberar, vamos. Você vai ter que pagar o SUS. O imposto gerado Não. Você quer ferrar na sua vida, você não vai. Você vai ter que pagar, a saúde pública tá suspensa pra você. Sabe por quê? Tem que ter a contrapartida, velho. Imagina os caras assim, não, liberou a droga, pode ir. Aí tem um nome no latim que chama, uma expressão que chama absinto. Um abismo chama outro abismo. Mas você sabe que as pessoas já usam droga no Brasil, né? Não, eu achei que não. É muito, né? E todo mundo. Só que é da hora. Vamos fazer o seguinte, nós vamos liberar as drogas. Só que tá aqui, ó, você não tem acesso à saúde básica gratuita. Você se vira. Eu aceito, tô cagando. Agora e os caras que não tem grana, vai aceitar? Talvez eles trabalhem pra caralho pra poder comprar maconha legal, né? Agora imagina você ter um clube de tiro, não tem? Ah. Imagina criar o clube da maconha. Porra, ia ser foda. Você só pode usar no clube, você aceitaria? Não, porque parece bem retrógrado essa forma de pensar. Então vamos deixar esse trem sem estar liberado mesmo, porque não vai funcionar não. Tá bom, eu se eu quiser eu fumo, eu só não queria que os traficantes tivessem um fluxo de renda enorme da maconha, da cocaína, dessas paradas, né? Sabe o que eu quero de verdade? Ah. Que os maconheiros não se ofendam. E nem os craqueiros, nem ninguém. Eu queria que as pessoas tivessem controle mental absoluto para não precisar de fugir da mente nem um minuto. Você bebe? Não. Nunca? Nunca bebi. Nunca bebeu uma gota? Nunca bebi. Entendi. Não fumo, mas fodo. Você assiste filme? Cara, eu produzo filme, saca? Mas não assiste nenhum filme. Cara, é tão ruim, porque eu sei quem é os caras, assim, as escolas que esse cara é de São Alinsky, esse cara quer acabar com a família, cara, 10 filmes de Hollywood. Cara, eu acho que você tá precisando se divertir mais, velho. Cara, eu divirto, vamos lá. Eu sou piloto de corrida, sou paraquedista, sou piloto de avião, de helicóptero, tô treinando agora, né? Cara, eu faço tudo que eu quero, mano. E essas coisas não te tiram um pouco da sua realidade quando você foca Cara, naquilo? eu sou piloto de rally agora, você pira? Tudo que eu quero eu faço. E não tem um negócio de adrenalina? Um negócio de adrenalina. Adrenalina não é sair da realidade, não, é só aceleração cardíaca. Mas é também um processo químico que acontece no cara, seu cérebro da hora. Que te deixa numa e sabe o que é engraçado? Diferente, eu não preciso de pôr nada do lado de fora, já tá lá dentro. Você já tem uma farmácia cerebral. Pra que você vai ficar manipulando? Você precisa só de uma Ferrari, né? Hã? Pra ficar com a adrenalina. E você pira que quando eu pego meu skate, que eu também ando, eu ando de skate, velho. Você vai ter um presidente do Brasil que anda de skate. Cara, que foda, hein? Da hora. Sabe o que eu tô te falando? Eu não sou contra o cara que usa merda nenhuma na cabeça. Mas já tem a substância química que você precisa. Você tem dopamina. Sabe o que você precisa? Novidade de vida. Pode crer. Quando você tem novidade de vida, um monte de gente fala, Pablo, se ele parar de fazer as coisas radicais que ele faz, ele morre. Não é que eu morro. É que a gente entra num estado, e esse estado não é um estado de alegria. E a gente precisa, quando a gente tá faltando alegria demais, a gente precisa fazer isso. Sabe o que é o problema? Você perguntou, você nunca usou? Nunca usei. A aproximação que eu tenho de qualquer droga ou entorpecente foi na faculdade de Direito. Vi os caras usando e tinha aula sobre isso pra gente conhecer. Mas sabe o que eu acredito de verdade? Ao invés do Estado incentivar ou querer só coibir, eu quero que as pessoas governem de verdade para elas não precisarem se curvar pra merda nenhuma, nem pra comunismo, nem pra droga, nem pra bosta nenhuma, entende? Agora eu não vou te proibir, porque se eu quero a minha liberdade, eu vou te proibir. Então eu não vou chegar em 2023 e falar, vou liberar porque eu não quero te proibir, vai continuar desse jeito, que essa é a pauta hoje. Entendi. Vamos amadurecer. Tá assim como o carro que você pediu pra mim, Tesla, você ainda tem que tirar sua carteira de novo e tudo. Se o Brasil amadurecer, essa é uma grande discussão. Começar a vender aqui o Tesla, né, porque não vende. Pode crer, pode crer. Não, tudo bem. Você cara, não vai. Se você legalizasse, eu ia votar em você, cara. Cara, eu vou te prometer uma coisa que não tá na hora. É a mesma coisa de você fechou. Zoando, meu filho de 8 anos, olha o que você pediu. Legaliza. Meu filho de 8 anos, libera a McLaren pra eu andar, mano. Não vai, mano. Você vai matar alguém. Sim, ele tem 8 anos, né? Pois é, eu não tô falando pra você liberar pra 8 anos. Mas eu acabei de te mostrar, é o nível de maturidade do povo. Eu não sou contra discutir isso depois de certas etapas serem vencidas, entende? Entendi. É que o seu argumento faria sentido se eles já não usassem droga, entendeu? Mas é que como eles já usam... Tá, eu quero te fazer uma pergunta e a gente encerra esse assunto das drogas. Tá bom. Você quer que as drogas aumentem
o consumo no Brasil, mais pessoas consumam, ou você quer que isso diminua? Eu quero que diminua para sobrar mais para mim. Tô zoando. Eu não quero... Não. Você é racional, você não é bobo. Você sabe que você entrou numa rua e saiu de qualquer resposta. Eu sou indiferente. Não. Você tá falando disso, né? Você é um grande incentivador. Tem pessoas que estão assistindo você agora que não usam maconha, mas acham que você é da hora e falam, mas vou fazer. Sabe por quê? Porque a gente é produto do meio, cara. Uhum. Sabia que ninguém nunca andou comigo e falou, pô, depois de andar com você, eu tô com vontade de fumar maconha. Mas os caras que andam com você quer. Porque nós somos influenciadores uns dos outros. Sim, a pergunta que eu te fiz, eu queria de verdade a resposta, que ela vai mexer comigo, eu vou usar ela no livro. Eu já publiquei 26 livros. Da hora. Então vamos lá. Você quer que a droga legalizada, pagando imposto bonitinho, seja difundida e mais pessoas entrem nisso, porque nós somos um povo triste, ou você quer que com a legalização as drogas diminuam? Olha, seria legal que as pessoas usassem drogas conscientemente, né? Só pra... não, só responde a pergunta clara. Ou é pra cima ou pra baixo. Eu não quero nenhum dos dois. Pra então mim, deixa do jeito que tá. Eu quero que elas então usem o quanto elas quiserem. Tá bom. É isso que eu quero. Eu não tenho preferência se mais ou menos. As pessoas já usam hoje? Usam. Então deixa do jeito que tá. Só que aí o problema é que causa umas distorções na sociedade que são maléficas e eu acho que elas poderiam ser resolvidas trazendo esse comércio para a legalidade. Só isso. Tá, é o que eu te falei. Quando você quer uma coisa dessa, e eu acho que o Brasil pode chegar nesse nível. Precisa disso. Não dá pra dar 8 passos no ar. Tem que construir uma escada. Entendi. Então você não tem um cara que é contra um dia chegar nesse ponto. Imagina se a gente legaliza um dia, cria o clube, aí o cara pode ir lá e pegar de graça, inclusive. O governo pode bancar isso. Só que com compromisso. Não, sabe por quê? Porque é o seguinte, tem um monte de gente pobre, amigo, que vai continuar. Você legaliza a parada, certo? O cara não trabalha e não tem dinheiro. Como que você acha que... Se eu te falar, o problema não é falar legalize já. O problema é gigante. A gente tem que desconstruir o leg para entender onde está a essência. O cara não tem grana. Responde você, então. Mas se ele já fuma, ele compra de algum jeito, né? Como que ele compra? Agora está legalizado. Eu acho que vai ser mais barato, sabe por quê? Porque industrialmente vai ser mais fácil você produzir com mais qualidade parada, porque você vai poder... O cara não tem nenhum real. Não tem nenhum real. Vai poder produzir no escondido. Vamos lá. Hoje tem 35 milhões de pessoas que estão com fome. Agora, vamos supor que 100 milhões de pessoas querem fumar maconha. Então, nós estamos falando de comida. Então, a prioridade da maconha é a número 10. Tá bom, com certeza. O cara não tem dinheiro para comprar. Ele Ele não tem dinheiro para comprar. Você acha que ele vai fazer o quê? Mesmo tendo imposto sobre a droga. O que você acha que ele vai fazer? Não comprar porque ele não tem dinheiro? Não, amigo. Ele vai assaltar você que anda sem arma. Então, todo mundo é um... Por isso que eu te falei. Qual que é o grau de maturidade? Vamos resolver o problema de arma primeiro. Tá, beleza. Tanto faz. Aí a gente amadureceu. O que você quiser. O que você quiser. Eu não tô nem aí, eu vou embora do Brasil mesmo. Só não anula o voto, velho. Tá bom, vou pensar no seu caso. No caso do Brasil. Vou pensar no caso do Brasil. Ele não tá merecendo muito ultimamente. O povo merece. Tem muito maconheiro que merece um voto seu de confiança. Tá bom, tá bom. Bom, o pessoal tá ali... Desesperado pra te levar pra CNN. Não tem pergunta, não. Aí, não, manda pergunta, pelo menos uma. Não é possível, então. Lá no Locals, acho que tinha que ter realmente você acabou sua audiência, né, velho? Ninguém mais assiste. Foda, cara. Mas, obrigado, velho. Obrigado por ter vindo mesmo, aí. Foi muito agradável estar aqui com você. Igualmente. Boa sorte aí. Tomara que você vire presidente aí e consiga não legalizar a maconha. Não, tô brincando. E é isso, velho. Valeu. Obrigado mesmo, cara. Curti muito sua energia. É nóis. Não volte a fumar maconha nunca mais. Pensar. Eu vou te ajudar. Eu quero o Tesla que você me prometeu. Então, se você amadurecer, eu te dou. Tá bom. Volta, tira a carteira, tem que fazer um monte de coisa. Beleza, eu vou tirar a carteira, vou te cobrar. Valeu, galera. Até mais, até a próxima. Tamo junto. Entra lá no Instagram, Papo Marcar 1, que eu vou abrir uma caixa de pergunta lá. Boa, entra lá, desculpa, nem pedi, nem deixa. Papo Marcar 1. Beijo pro meu filho Lorenzo, meu filho Benjamin, o não Miguel. Não fuma maconha, hein, Miguel? Filhos, não siga esse caminho. Papai vai te ajudar. Valeu, até mais. É Isabelinha.